Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Aconteceu. Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Pelo Espírito, Antônio Carlos. Se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações de novos audiolivros. Comente, curta e compartilhe. Assim você estará ajudando o canal. Obrigado. A gratidão é o caminho da evolução. E para ver todas as partes de um audiolivro, ou todos os que já foram publicados, entre no canal e clique em vídeos. Sinopse: este livro traz relatos sobre várias reações diante dos atos da vida e da morte. Pequenas histórias do que muito elucidarão o leitor sobre a espiritualidade. 1. A encarnação anterior de Tassiana. Tassiana estava com 17 anos e cursava o segundo ano do segundo grau. Estudava pela manhã e, à tarde, fazia todo o serviço de sua casa, porque a mãe, para ajudar nas despesas domésticas, trabalhava como diarista. Morava numa casa pequena e simples num bairro residencial. Eram pobres. Tassiana, como quase todos os jovens, sonhava em ter objetos caros, como boas roupas, e estudar em colégio particular. Era mais sonhadora que interesseira. Possuía estatura média, cabelos e olhos castanhos, destacando sorriso cativante e agradável. Namorava Daniel, um rapaz que residia perto de sua casa. Ele também era pobre. Estava com 19 anos e cursava o terceiro ano do segundo grau à noite. Trabalhava como vendedor numa loja de sapatos. Durante o dia, ainda fazia o serviço militar, o tiro de guerra. Honesto e trabalhador, Daniel gostava muito de Tassiana, porém não sobrava tempo para namorar, que era motivo de muitas queixas da jovem. Tassiana, disse sua mãe, o açougue da avenida mudou de dono. Vá lá e compre carne mais barata. Tassiana não gostava de fazer compras para casa, mas conheceu, então, o filho do dono do açougue, Aloísio, que a atendeu gentilmente e se encantou com ela. Tassiana percebeu o interesse dele e o incentivou. Aloísio tinha 23 anos, trabalhava com o pai, que tinha outros açougues. Era alto, forte e um tanto gordo. Tassiana pela primeira vez não se aborreceu em ir fazer compras e começou a passar muitas vezes na frente do açougue. Sentiu satisfação com a atenção de um rapaz mais velho e bem de situação financeira. Durante a semana voltou mais vezes ao açougue, conversou com Aloísio e aceitou encontrar-se com ele à noite. Na praça ali perto Tassiana foi ao encontro toda enfeitada e contente. Aloísio era educado, de conversa agradável e sentiu-se atraído por ela. Encontraram-se várias vezes. Tassiana escondeu de Aloísio que tinha um namorado. Ela sentia que gostava de Daniel. Porém Aloísio lhe pareceu uma aventura interessante. Também se sentiu atraída por ele. Daniel soube dos encontros de Tassiana com Aloísio e lhe pediu satisfação. Daniel, falou a mocinha, só tenho conversado com Aloísio, não estou namorando, você é ocupado, quase não o vejo, não saímos e nem parece que namoramos. A queixa de sempre, respondeu Daniel, você sabe que necessito estudar e trabalhar. Faço isso por você, para que nosso futuro possa ser melhor. Não é certo você conversar com outro, na praça. Daniel, quero terminar o namoro e ser livre para falar com quem eu quiser. Discutiram por minutos e terminaram o namoro. Daniel ficou muito triste. Entretanto tinha esperanças de reatar logo o relacionamento. Tassiana sentiu-se livre. No outro dia, Aloísio pediu a Tassiana que o encontrasse na praça às 20 horas. A garota prometeu ir realmente antes das 20 horas. Lá estava ela esperando por ele. Aloísio chegou, sentou-se e disse: Tassiana, hoje atrasamos nosso trabalho no açougue. Tenho ainda que fechar o estabelecimento e acertar o caixa. Vim avisá-la que voltarei ao açougue, mas não demoro. Fecho e venho para conversarmos. Vai me esperar? Espero sim, fico aqui. Tassiana esperou por quase 20 minutos. Como Aloísio não voltasse, resolveu ir encontrar-se com ele. O açougue ficava perto, a um quarteirão da praça. Achou a porta aberta, empurrou-a, não viu ninguém, estranhou e resolveu entrar. Aloísio, Aloísio, chamou baixo. Ninguém respondeu. Deu mais uns passos devagar, passou pelo balcão e viu Aloísio caído numa poça de sangue, com uma faca enfiada no peito. Entrou em pânico e, querendo ajudar sem saber como, tirou a faca. Limpou o sangue na própria roupa e depois gritou desesperadamente:
Logo o açougue ficou cheio de gente. A polícia foi chamada e Tassiana continuou a gritar até que desmaiou. A polícia levou-a para um hospital, onde só foi acalmada com medicação para dormir, porque voltou do desmaio gritando desesperada. A polícia e a família de Aloísio tinham certeza de que Tassiana cometera o crime. Falaram de tudo, que Aloísio tentou agarrar Tassiana e esta defendeu-se, que brigaram, que Tassiana o matou num ataque de loucura. Tassiana, no hospital, dormiu por vários dias, até que finalmente acordou, observou curiosa onde estava, olhou as pessoas e percebeu que ao lado do seu leito havia outro, ocupado por uma senhora que a observava. Não vai gritar? Indagou a mulher. Eu? Disse Tassiana espantada. Sim, você acorda e grita, aí lhe dão uma injeção e você dorme de novo. Como se chama? Maria do Carmo. Ora, me falaram que você se chama Tassiana. Não, meu nome é Maria do Carmo. Não conheço ninguém chamada Tassiana, falou convicta. Acordou tranquila, serena e disposta. Logo a enfermeira veio atendê-la. Estranhou o comportamento da paciente e também o fato de ela dizer que se chamava Maria do Carmo. Comunicou o fato ao médico de plantão, que logo veio vê-la. Caso de dupla personalidade, diagnosticou. Não é nossa especialidade. Melhor que faça um tratamento especializado. Vamos mandá-la para um sanatório. A família de Tassiana ficou desesperada com o acontecimento. Os pais foram visitá-la, mas ela não os reconheceu e, com a ajuda do patrão do pai de Tassiana, removeram-na para um sanatório. Tassiana foi tranquila, falava pouco, só insistia que se chamava Maria do Carmo. A família de Aloísio não acreditou na possível doença de Tassiana e pressionou a polícia. Um delegado foi visitá-la e estranhou o seu comportamento. A justiça determinou que Tassiana não poderia sair de lá sem autorização. No sanatório, quem passou a cuidar de Tassiana foi Dr. Cassiano, que lhe receitou muitos remédios. No dia de visita, seus pais foram vê-la e Daniel o acompanhou. Para surpresa de todos, Tassiana reconheceu o moço, porém o chamou de modo diferente. Mário Luiz, que bom vê-lo, que roupas estranhas são essas? Está engraçado. Daniel não soube o que responder e preferiu indagar. Como está você? Está bem? Não sei. Dizem que estou doente e num sanatório. Que é sanatório? Nunca ouvi falar. É um lugar onde os doentes são curados. Que tenho? Não sei. Daniel inquietou-se e demonstrou que já ia embora. Tassiana tentou segurá-lo. Mário Luiz, não vá. Não conheço ninguém neste lugar. Você é a primeira pessoa conhecida que vejo aqui. Sinto-me tão sozinha. Tenho que ir. Até logo. Volto em outro dia. Promete voltar? Voltarei. Daniel saiu. A mãe de Tassiana sofreu muito vendo a filha naquele estado e foi embora chorando. Tassiana, porém, continuou tranquila. O sanatório em que Tassiana estava internada era dirigido por um grupo espírita, que se reunia no salão de visitas do sanatório, 2 vezes por semana, para preces, estudo do Evangelho e passes. Os enfermos que quisessem participar, iam até o salão, porém todos ali eram beneficiados com os trabalhos do grupo. Dr. Cassiano era de família espírita e dizia ser espírita, porém tinha muitas dúvidas. Ele e os dirigentes da casa se davam bem. Era amoroso com os pacientes e estes gostavam muito dele. Amava o que fazia. Examinou Tassiana e atestou que ela não estava fingindo e que necessitava ficar internada. Daniel não se conformou em ver Tassiana confusa daquele jeito. Ela me chamou de Mário Luiz como se este fosse realmente meu nome. Que teria acontecido com ela? A avó de Daniel, Dona Heloísa, era espírita. Frequentava um centro espírita. Era médium e passista. Daniel gostava do espiritismo, mas não frequentava nenhum centro por falta de tempo. Acho que vovó poderá nos ajudar, pensou. Procurou a avó e contou-lhe todo o problema, finalizando. Vovó, por favor, tente ajudar Tassiana, senão ou ela fica louca de vez ou vai para a prisão. Conheço-a muito bem. Ela não está fingindo como julga a família de Aloísio. Dizem eles que ela inventou chamar-se Maria do Carmo para se inocentar. Mas, vovó, ela fala com muita certeza que se chama Maria do Carmo. Sinto que ela é inocente. Dona Heloísa pediu ajuda aos trabalhadores espirituais do centro espírita. Um amigo meu desencarnado Paulino foi encarregado de ajudar Tassiana.
Ao ver-se diante de um caso raro e um tanto complicado, lembrou-se de mim e me procurou. Antônio Carlos, Tassiana e Maria do Carmo são um enigma. Gostaria que o amigo me ajudasse no caso. Trocamos ideias. Interessei-me e foi um prazer unir-me a Paulino para tentarmos desvendar o mistério. Ao examinar Tassiana, conclui: Paulino, essa menina, pelo choque que sofreu, esqueceu-se de sua existência atual e mergulhou no passado, em que se chamava Maria do Carmo, e quando conheceu Daniel como Mário Luiz. Isto é possível. Você quer dizer que, para ela, Tassiana nunca existiu e que ela é Maria do Carmo, personagem de encarnação passada? É isso mesmo, meu amigo. Pelo choque, ela recordou a encarnação passada e pelo medo, pelo pavor que teve, refugiou-se nessas lembranças e assumiu a personalidade anterior. Não sabia ser isto possível, exclamou Paulino. É um fato raro, mas acontece, respondi. Aconteceu com Tassiana, porém muitas pessoas levam sustos, traumas maiores e este fato não ocorre. Os médicos encarnados dizem ser um caso de dupla personalidade. Não estão errados. A mocinha é Tassiana e, pelas suas recordações, é também Maria do Carmo. Paulino, nem todos os casos parecidos com o de Tassiana são recordações do passado. Fatos assim podem suceder por vários motivos, um deles é a recordação do passado. Não resta dúvida, respondi. A recordação indevida do passado pode ocasionar danos. A de Tassiana não foi espontânea nem porque ela quis. Aconteceu pelo choque, e talvez por ter ocorrido no passado algum fato parecido que lhe marcou muito. Percebo também que Tassiana não recordou todo o seu passado, mas só que se chama Maria do Carmo. Lembrou-se também de Daniel, ao vê-lo, mas não sabe bem quem é ele, só que o quer muito bem. Antônio Carlos, que pensa fazer? Levar o médico encarnado, Dr. Cassiano, a curá-la. A primeira providência foi Paulino incorporar-se, em uma reunião no centro espírita que Dona Heloísa, a avó de Daniel, frequentava e conversar com ela explicando a situação. Então, repetiu Dona Heloísa, devo transmitir ao meu neto Daniel o que me disse, e pedir-lhe que converse com o médico que cuida de Tassiana. Que coisa incrível, esquecer-se desta existência e só lembrar-se da outra. Incrível ou não, foi o que aconteceu. E melhor para Tassiana não tomar remédios fortes e não pensar que está louca. Também deve começar logo o tratamento que necessita. Acredito no que disse este espírito, vovó, falou Daniel. Acho que foi isso mesmo que aconteceu. O difícil será conseguir falar com o médico e ele acreditar no que irei lhe contar. Fomos com Daniel ao sanatório, no sábado à tarde. Ele insistiu, pediu, mas não conseguiu falar com o Dr. Cassiano. O moço, porém, não desistiu e voltou no domingo à tarde. Era dia de visita e o sanatório estava lotado. Daniel ficou na sala de espera. Paulino pediu mentalmente à secretária e, para nosso alívio, a moça falou com Daniel. Como você é insistente, o doutor não tem tempo para conversar com desconhecidos, mas vou ajudá-lo. Pelo menos vou dizer a ele que você está aqui. Não se esqueça de falar que é importante, por favor. Lá fomos, Paulino e eu, com a secretária. Paulino pediu mentalmente para o Dr. Cassiano atender nosso amigo. Podemos pedir mentalmente, e algumas pessoas sentem nossos pensamentos como ideias ou vontade. Porém nem todas recebem ou captam, mas de qualquer forma têm o livre-arbítrio para atender ou não. Para nossa alegria, Dr. Cassiano respondeu: tenho alguns minutos de folga, deixe o rapaz entrar. Daniel entrou na sala um tanto encabulado. Demos-lhe coragem e ele falou rápido. Dr. Cassiano, desculpe-me incomodá-lo, mas é importante. É sobre a paciente Tassiana, que diz se chamar Maria do Carmo. Minha avó é espírita, e lá no centro que frequenta, um protetor, espírito amigo, disse que Tassiana foi na encarnação passada Maria do Carmo e que o susto que levou, fez com que recordasse e se refugiasse no passado. Ele também recomendou como devo tratá-la. Indagou o médico, mas por brincadeira. Sim, é para o senhor conversar com ela e fazê-la recordar-se do seu passado, ajudando-a a voltar ao presente, enfrentando o problema. Ela irá se curar. Ela pode ser uma assassina. Não acredito. Tenho que ir atender uma paciente, falou o Dr. Cassiano, despedindo-se. Traço elevado. Vou estudar o caso de Tassiana com todo cuidado, como faço com todos os pacientes deste hospital.
Dr. Cassiano, mesmo se dizendo espírita, ainda não tinha plenos conhecimentos dos ensinamentos da doutrina. Daí a sua incredulidade sobre a informação. Nota do autor espiritual. Daniel deu-se por satisfeito. Dr. Cassiano duvidou e pensou. Cada uma que acontece, recado de um abelhudo desencanado. Porém sabia ser possível e ficou a pensar no assunto. Paulino e eu tudo fizemos para que ele refletisse em tudo o que Daniel lhe falara. Naquela noite, esperamos Dr. Cassiano adormecer. Provocamos seu afastamento do corpo e lhe falamos explicando o que ocorria com Tassiana, e pedimos que colaborasse conosco. O médico acordou e não se recordou, mas ficou com uma vaga ideia e resolveu logo pela manhã, quando chegou ao sanatório, examinar novamente Tassiana. Fisicamente a garota estava bem e, curioso, o médico resolveu indagar. Como se chama? Maria do Carmo. Onde mora? Na Fazenda Santa Maria. Quantos anos tem? 23. Você se lembra do último Natal? Como foi? Tassiana falava calmamente, prestava atenção nas perguntas e respondia tranquila. Ao descrever o Natal, o último que passou, Dr. Cassiano compreendeu que era a cena de um Natal do século passado. As respostas da garota o intrigaram. De fato, pensou, o choque pode ter levado esta jovem a recordar-se e, consequentemente, a pensar que vive na encarnação que teve anteriormente. Talvez aí esteja a comprovação de que realmente existe a reencarnação. Dr. Cassiano marcou um horário quase que diário para conversar com ela e suspendeu as medicações, deixando somente um calmante suave à noite. Com isso Tassiana melhorou, já não se sentia tão prostrada e passou a dormir normalmente. Passeava pelo pátio e pelo sanatório. Dr. Cassiano deixou um recado na portaria do sanatório. Se Daniel voltasse ali era para levá-lo até ele. No domingo seguinte, Daniel foi visitar Tassiana, encontrou-se com o Dr. Cassiano e combinou com ele contar-lhe tudo o que descobrisse sobre Tassiana. Ao visitar a ex-namorada, Tassiana tratou com carinho e ele descobriu que ela o tinha amado na encarnação anterior. Mário Luiz, pediu ela a Daniel, não me chame de Tassiana, porque me tratam assim. Não gosta do meu nome? Gosto, vou chamá-la só de Maria do Carmo. As entrevistas entre o Dr. Cassiano e Tassiana ficaram cada vez mais interessantes. Paulino e eu insistíamos, e muitas vezes tentamos intuir os dois, ajudando sempre a jovem. Tassiana aos poucos ia recordando sua outra existência. Tinha sido filha de um colono de uma fazenda. Amava um jovem, de nome Mário Luiz, também colono. O dono da fazenda, Abílio, era casado e morava com a esposa e filhos em outra propriedade. Encantou-se com Maria do Carmo e a desejou. Ela não o queria e teve medo dele. Ele chantageou o pai dela que, por motivo de doença da esposa, devia-lhe dinheiro. Abílio pressionou o pai da moça, dizendo que, se Maria do Carmo não fosse morar na casa grande como sua amante, ele o mandaria para a prisão e colocaria sua família fora da fazenda. Todos ficaram apavorados. Maria do Carmo se sacrificou, despediu-se de Mário Luiz, que prometeu ser seu amigo, e foi morar na casa sede da fazenda. Abílio tratou-a bem, com carinho, presenteou-a com roupas e joias, desfrutava de uma vida sossegada, era tratada como patroa e teve 2 filhos. Abílio ia sempre à fazenda, porém com o tempo as visitas foram escasseando e Maria do Carmo sentiu-se sozinha. Nunca deixou de amar Mário Luiz e este a ela. Acabaram se aproximando e tornaram-se amantes. Mas o segredo dos apaixonados chegou até Abílio, que um dia retornou à fazenda de surpresa. E Abílio chegou sem avisar. O que será que aconteceu? Tassiana se assustou e parou de narrar. Dr. Cassiano insistiu. O que Abílio lhe disse? Recorde, Maria do Carmo. Ele me xingou. Fiquei com muito medo. Descobriu meus encontros com Mário Luiz. Entrou no meu quarto e me olhou com ódio. A faca. Não, a faca não. Tassiana gritou desesperada. Dr. Cassiano tentou acalmá-la, mas insistiu para que recordasse. Que ele fez com a faca? Enfiou ar no meu peito. Dr. Cassiano aplicou em Tassiana uma injeção forte e ela adormeceu. O médico deixou ordem para que quando acordasse a levassem até ele. Tassiana dormiu por horas e, quando acordou, foi levada por uma enfermeira até Dr. Cassiano. Quando ela viu o médico, implorou. Dr. Cassiano, ajude-me, estou confusa. Morri ou não morri? Vi e senti a facada, mas não tenho nem sinal e nem marca.
Que acontece comigo? Tassiana chorou e Dr. Cassiano a consolou. Minha filha, acalme-se. Vamos continuar a recordar. Acabará por compreender tudo. Não se afobe. Aqui está segura. Não tenha medo. Vamos continuar. Abílio entra no seu quarto. Ofende a Fere com uma faca. E depois, vamos lembrar. Sou duas. Sim, estou ali em pé olhando Abílio que ainda me xinga. E a outra está deitada entre a cama e um móvel. Tenho os olhos abertos e estou toda suja de sangue. Estou apavorada. Abílio sempre maldizendo chamou dois capangas, que saem da casa e eu sigo. Vão atrás de Mário Luiz, e o encontram no campo. Amarram-no com uma corda e ele é puxado por um cavalo pela fazenda. Deixam-no muito machucado e, depois de algum tempo, fica como eu, em dois. Escuto alguém dizer, ele morreu. Fico olhando tudo. Os dois corpos são velados por poucas horas e enterrados. Estava com 23 anos. Meus dois filhos foram para a casa dos meus pais e Abílio falou ao meu pai que ia sustentá-los. Nada aconteceu com Abílio pelo duplo assassinato. Disseram que foi em defesa da honra, mas nem esposa dele eu era. Nossos pais choraram, mas acabaram se conformando. Confusa, choro. Vejo um senhor, um homem idoso que me oferece ajuda. Aceito e ele me leva para um lugar agradável, onde sou bem tratada. Gosto de lá. É bonito. É um posto de socorro, um lugar onde são abrigados e socorridos os necessitados. Tassiana calou-se. Dr. Cassiano compreende que Maria do Carmo desencanou, vagou e depois foi levada para um socorro, num posto de auxílio, que era um local fraterno de ajuda ao próximo. Tassiana ficou pensativa até o próximo encontro com Dr. Cassiano. Este, intuído por nós, trouxe para a garota alguns livros espíritas. Que aconteceu comigo, Dr. Cassiano? Indagou Tassiana preocupada. Lembro-me que morri, ou, como me ensinaram nesse local em que estava, que desencarnei. Não era este meu corpo. Quando morta, ou desencarnada, meu corpo era diferente. Era perispiritual. Estou inventando tudo isto. Maria do Carmo, somos espíritos eternos que vivemos ora no corpo físico, ora desencarnados com o corpo perispiritual. Você não inventa nada. Na encarnação anterior foi Maria do Carmo e tudo o que recordou, aconteceu. Mas por hoje chega. Trouxe-lhe estes livros. São muito bons e falam sobre esse assunto. Encarnação, desencarnação e reencarnação. Você vai gostar deles. Tassiana foi para o quarto, ou seja, para a enfermaria feminina. Acariciou os livros com carinho. Eram eles o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, ambos de Allan Kardec. Começou a lê-los em seguida. As partes que falavam sobre reencarnação, leu-as muitas vezes. Ficou ansiosa para conversar com Dr. Cassiano e, quando o encontrou, falou contente. Dr. Cassiano, o que aconteceu comigo foi que recordei minha encarnação anterior. Não estou louca. Nunca esteve, minha filha, só um pouco confusa, mas ainda tem muito para recordar. Vamos continuar nosso trabalho. Concentre-se. Você está num lugar agradável e bonito. Gosta de lá. Você vê Mário Luiz? Dr. Cassiano acabou por se acostumar a chamar Tassiana de minha filha, porque ela insistia que se chamava Maria do Carmo e, não querendo desagradá-la, optou por esse termo carinhoso. Com a pergunta do médico, Tassiana ficou pensativa e depois respondeu. Sim, encontrei Mário Luiz. Ele é bom. Perdoou e ajudou Abílio, que logo depois foi assassinado com um tiro, bem longe da fazenda em que morávamos. Abílio sofreu muito. Eu não quis vê-lo. Mas Mário Luiz o ajudou. Depois ele foi trazido para o posto de socorro. Acabamos fazendo as pazes. Mário Luiz me dizia, Maria do Carmo, nós também erramos. Você deveria ter vivido como esposa de Abílio, aceitando e se conformando com a situação. Eu não deveria ter me aproximado de você. Precisamos perdoar, para merecer o perdão de Deus. Depois, Tassiana parou de falar e Dr. Cassiano insistiu. Depois, fale minha filha. Preparei-me para reencarnar. Agora sou Tassiana. Por isso é que todos me chamam de Tassiana. Chamo-me Tassiana. Sim, você agora é Tassiana, falou o Dr. Cassiano. Começou a interrogá-la. Onde mora? Quando nasceu? Que faz? Quem são seus amigos? E Tassiana foi recordando. Meu Deus! Exclamou. Daniel é Mário Luiz. Em outra conversa ela lembrou-se de Aloísio. Dr. Cassiano. Aloísio era Abílio.
Tassiana falou com medo. Que tem isto? Acha ruim? Não sei. Dr. Cassiano parou por aí, mas ficou a pensar. Tassiana deve ter se confundido. Quando entrou no açougue, se Aloísio era Abílio, ela ficou com medo de ele matá-la. No açougue há facas. Talvez o moço a ameaçasse, e então o matou. Coitada desta menina. Que fazer para ajudá-la? A família de Aloísio pressionou a polícia para que Tassiana fosse levada para um manicômio judiciário. Dr. Cassiano tudo fez para impedir, e conseguiu que prevalecesse sua vontade. Embora convencido de que fora Tassiana que matara o rapaz, entendeu os motivos, mas a justiça dos homens entenderia. Daniel ficou a par dos acontecimentos, tornou-se amigo do Dr. Cassiano, conversavam e trocavam ideias. Quando ia ao sanatório, Tassiana falou a Daniel de suas recordações. Ele não recordou nada, mas sentiu que tudo o que ela falou era verdadeiro. Daniel e Tassiana reconciliaram o namoro. Amo você, Daniel. Amei-o como Mário Luís o ama agora. Eu também a amo. Com todos esses acontecimentos, Daniel se interessou pelo espiritismo. Tassiana também passou a ir às sessões do sanatório e a ler livros espíritas. Daniel procurou ir com frequência ao centro espírita que a avó frequentava. Numa dessas idas, Paulino incorporou-se e falou com Daniel. Daniel, Tassiana não matou Aloísio. Diga isso ao Dr. Cassiano. Dr. Cassiano acreditou no recado. Sentiu-se até aliviado. Torcia para que Tassiana não fosse assassina. Insistiu com ela para que recordasse tudo. Tassiana, recorde. Você encontra a porta do açougue encostada. Entra. O que vê? Aí. Socorro! Gritou Tassiana. Vejo Aloísio caído com a faca no peito. Quero ajudar. Não sei como. Abaixo e tiro a faca, que está suja de sangue. Grito. Quem matou Aloísio? Você viu? Foi você? Não sei quem o matou. Serei eu. Fui eu? Meu Deus. Será que matei Aloísio pensando que era Abílio? Será que fui eu? Não me lembro. Chorou desconsolada. Não foi você. Não foi, falou o Dr. Cassiano, com certeza pensando no recado que recebera. Você entrou e o viu caído, morto. Vamos recordar. Tassiana com medo se recusou, mas no outro dia, ela recorda tudo. Não matei Aloísio. Encontrei-o morto. Dr. Cassiano, estou com medo. Será que foi Daniel? Terminei o namoro com ele para encontrar-me com Aloísio. Será que foi ele? Dr. Cassiano não respondeu. Para ele, Daniel era um bom moço, mas não descartava a hipótese. Por ciúmes tantos crimes são cometidos, ainda mais estando vinculados por rancores de outra encarnação. Tassiana quis ir para casa. Dr. Cassiano, estou bem, sinto-me bem, quero ir para casa. Por enquanto, não, Tassiana, você é acusada de assassinar Aloísio. Mas não o matei. Sabemos disto, mas a polícia, não. Ninguém viu nada de suspeito. Só você entrou no açougue. Encontraram-na gritando, suja de sangue e Aloísio, morto. São muitas as provas contra você. Aqui está protegida. Tenho medo. Não quero ser acusada por um crime que não cometi. Daniel entristecia e pensava, Aloísio é culpado de tudo. Fez com que sofrêssemos na encarnação anterior e ainda faz nesta. Não gostei da pergunta que Tassiana me fez. Você matou Aloísio? Duvidou de mim. Somos inocentes. Ela está sendo acusada e eu poderei ser também. Ainda mais que naquele dia faltei à aula para vigiar Tassiana. E depois de vê-los na praça fui para casa. Mas acreditarão. Se a suspeita for levantada, as pessoas lembrarão que me viram na praça. Foi então que sentiu, pela primeira vez nesta encarnação, raiva de alguém, de Aloísio e de seu assassino, que ninguém sabia quem era. Para se distrair, pegou o Evangelho segundo o Espiritismo e abriu ao acaso, ou penso que fora o acaso. Paulino, que já tinha preparado a lição que o ajudaria no momento, fez com que abrisse no capítulo 12, na mensagem escrita por Adolfo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem um destino certo, não se incomoda com as asperezas do caminho, não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. De olhos fixos no seu objetivo, pouco se importa que os obstáculos e os espinhos da senda o ameacem, estes apenas o roçam, sem o ferirem, e não o impedem de avançar. Arriscar os dias para vingar uma ofensa é recuar diante das provas da vida.
É sempre um crime aos olhos de Deus, e, se não estivesseis tão enlevados como estáis, nos vossos preconceitos, seria também uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Que bonita lição de amor, pensou Daniel. Se perder tempo com rancores estarei desperdiçando-o. Não quero ter raiva. Perdoei Aloísio no passado e o perdoo de novo. Como também quem o matou e nos colocou nesta situação. Orou para Aloísio e sentiu paz. Mas, enquanto aconteciam esses fatos narrados, Paulino e eu entramos em ação para descobrir os assassinos de Aloísio, porque certamente não fora Tassiana, mas poderia ter sido Daniel. Fomos ao local do crime, o açougue, que estava fechado, e pela psicometria pudemos ler o que aconteceu naquele dia. Psicometria é a leitura da memória de objetos, de coisas ou de lugares. Os objetos possuem a virtude de receber e conservar fluidos vitais de acontecimentos vividos de fatos marcantes. Pela concentração de quem sabe fazê-lo, obtém-se bons resultados. Entretanto, são informações do próprio éter emanante no objeto, e não da matéria que o constitui. A psicometria é mais fácil para os desencanados, mas muitos encanados podem fazer uso dela, desde que aprendam. Desencanados também precisam aprender e treinar. Psicometria, então, é a leitura dos acontecimentos que registram a história na matéria. Assim, Paulino e eu vimos através do sistema vibratório os acontecimentos que se passaram ali, no açougue. Concentramo-nos nos que nos interessavam, ou seja, na desencarnação de Aloísio. Aloísio chegou ao açougue, despediu-se do empregado, que foi logo embora. Deixou a porta encostada, abriu a gaveta do dinheiro e começou a contá-lo. 2 adolescentes, sendo um menor de idade, entraram e o surpreenderam. Ele tentou reagir, e um dos assaltantes pegou uma faca em cima do balcão e enfiou no peito dele, que desencanou na hora. Fugiram apavorados e nem levaram dinheiro. Logo depois, Tassiano encontrou a Aloísia, desencanou e foi socorrido pela sua bisavó, que o levou para um posto de socorro. Estava em tratamento. Paulino até pensou que Aloísio pudesse vir ditar uma mensagem à família, pela psicografia, e inocentar Tassiana e Daniel, mas a família de Aloísio não acreditava em espiritismo. Os parentes de Tassiana sofriam com o ocorrido. Os pais acreditavam na inocência da filha e não sabiam o que fazer para ajudá-la. Vendo os assaltantes, Paulino e eu fomos à procura deles. Por informações de trabalhadores de um centro espírita, localizamos os dois na periferia da cidade. Eram amigos e vizinhos. O maior de idade, Valdir, já tinha cometido em outros crimes. O outro, com 16 anos, Mané, um bonito menino, começou cedo na marginalidade, também já participara de muitos assaltos. Ambos eram viciados em drogas. Ficamos observando os dois, que tinham por companhia espíritos afins, mas eles não nos viram. Tentamos fazê-los pensar no crime que cometeram, mas eles nos repeliam. Tentamos ajudá-los com conselhos, fizeram o mesmo. Éramos intrusos que os incomodavam. Apiedamo-nos dos dois jovens. Entretanto, não se pode ajudar quem não deseja. A ajuda espiritual tem que ser pedida e aceita, senão torna-se inviável auxílio. Aguardamos uma oportunidade e esta não demorou numa batida. A polícia os encontrou com drogas e os prendeu. Foram interrogados por um delegado, uma pessoa simpática que atendeu nossos rogos. Ei, vocês dois, confessem o crime que cometeram. Falou sem perceber e até estranhou. Os dois se assustaram, e o delegado olhou para eles com piedade. Vamos, confessem, repetiu. Que crime? Indagou Valdir com medo. O que barbaramente cometeram? Como os dois ficassem espantados, o delegado interessou-se, sentiu que eles escondiam algo mais e os ameaçou. Valdir, querendo se livrar, falou. Não fui eu, senhor delegado. Foi ele quem matou o açougueiro. Foi ele. Calha a boca, idiota, disse Mané. Você está dopado. De fato, os dois haviam consumido uma quantidade grande de drogas. Vamos me falar tudo direitinho. Que açougueiro? Quem vocês mataram? O jovem do açougue da avenida. Foi ele, repetiu Valdir. Foi ele. Covarde. Não fui eu. Está pondo a culpa em mim, porque sou menor. Os dois acabaram se agredindo. O delegado mandou tirar Mané da sala e interrogou Valdir, que acabou falando tudo. Foi ele quem matou Aloísio. O delegado deixou os dois presos e se comunicou com seu colega,
Outro delegado que estava encarregado de desvendar o assassinato de Aloísio. Prendi 2 adolescentes que confessaram ter matado o jovem açougueiro. Tassiana foi inocentada e Daniel ficou livre das suspeitas. Quanto aos 2 adolescentes, Valdir ficou preso e Mané foi encaminhado a uma instituição apropriada. Tassiana, minha filha, falou o doutor Cassiano, pode ir para casa. Foram 2 assaltantes que mataram Aloísio. Confessaram e estão presos. Você pode retornar ao seu lar, pois está muito bem. E não se esqueça dos meus conselhos. Você teve um trauma ao ver Aloísio morto. E foi só. Nada de comentários. Tudo isso logo será esquecido. Agradeço comovida. O doutor foi muito bom para mim. Acreditou no que eu dizia. Não me esquecerei de seus conselhos. Lembrei-me de minha existência passada, mas devo ignorá-la. O que passou, passou. O presente é o que interessa. Vou de agora em diante seguir a religião espírita e quero ser uma boa espírita. E isto aí, garota. Felicidades. Dr. Cassiano teve a comprovação da lei da reencarnação, e passou a se dedicar com mais carinho aos estudos espíritas. Logo que Tassiana chegou em casa, parentes, vizinhos e amigos foram visitá-la, querendo saber dos detalhes, e, seguindo o que lhe foi recomendado, respondeu que teve um simples trauma. Como o Dr. Cassiano predisse, logo se desinteressaram do assunto. Tassiana ia logo voltar a estudar, e teria que repetir o ano, mas não se importava, mudou, tornou-se responsável e passou a dedicar-se a trabalho de casa com carinho. Ela e Daniel reiniciaram o namoro e começaram a frequentar juntos um centro espírita. Uma visita surpreendeu Tassiana. Chamou a sua mãe. Os pais de Aloísio estão aqui e querem falar com você. Tassiana ainda estremecia ao lembrar-se dos acontecimentos. Foi à sala, toda encabulada. Tassiana, disse o pai de Aloísio, viemos visitá-la. Como está passando? Não fui eu quem matou Aloísio, disse toda nervosa e baixinho. Sabemos disso, disse a mãe de Aloísio. Viemos para nos desculpar. Desculpo sim, desculpo, falou rápido. O casal percebeu que incomodava a mocinha e desculpou-se com os pais de Tassiana. Compreendemos, disse a mãe de Tassiana. Temos filhos e calculamos o que é perder um. O casal despediu-se. Paulino, disse eu, volto ao meu trabalho. Tudo terminou bem, também volto aos meus afazeres no centro espírita, mas não esquecerei de Valdir e Mané. Irei visitá-los sempre e tentarei ajudá-los, encaminhando-os ao bem. Espero que consiga. Abraçamo-nos. 2. O sinal de nascença. Fui visitar um amigo, pessoa a quem dedico muito carinho. Trabalhou comigo por um bom tempo. Quando estava desencarnado, achando que era hora de reencarnar, decidiu-se com o objetivo de se reconciliar com o espírito que ia ser seu pai, e também pensando em progredir. Julgava-se o ofensor, queria e sentia a necessidade de estar perto do ex-inimigo, para reparar-se, com seu carinho, junto a quem prejudicara no passado. Prometiu visitá-lo e, se pudesse, ajudá-lo no tempo em que estivesse no corpo físico. Sempre que possível, vou vê-lo. Nesta visita, encontrei meu amigo em dificuldades. Jefferson completava 3 anos de idade. Garoto inteligente, saudável e muito bonito. Era o 3º filho. Sua irmã mais velha, Marisa, além de bonita, era ajuizada, prestimosa e trabalhadeira. Estava com 11 anos. O irmão, Marcelo, tinha 9 anos. Encontrei-os no apartamento, sozinhos. Marisa arrumava a mesa para o jantar após ter esquentado a comida. Os meninos brincavam em frente da televisão. Beatriz, a mãe, ao ficar grávida de Jefferson, separou-se do esposo. Agora, moravam os 4 num pequeno apartamento de 2 quartos, num bairro modesto de uma grande cidade. Logo Beatriz chegou e estava acompanhada de 2 espíritos ansiosos por prazer. Ao me verem, não entraram, ficaram esperando a companheira encanada do lado de fora do prédio. Beatriz beijou os filhos distraída. Mamãe, disse Marisa, o jantar está quente, arrumei tudo direitinho. Muito bem, respondeu por responder, sem dar mais atenção ou perguntar como estavam. Foi tomar banho, jantou pouco e foi para o quarto arrumar-se. Marcelo indagou. Mamãe, vai sair de novo? Tenho medo de ficar só com a Marisa à noite. Não saia hoje, fique. Vai passar na televisão. Beatriz deu um grito tão alto que até eu me assustei. Disse ao filho que se calasse.
Que ia sair e deveriam ficar quietos e obedientes. Falou muitas asneiras, deixando os meninos tristes e calados. Notei que estas cenas deveriam ser constantes. Achei que era o momento de cumprir a promessa de ajuda que fiz ao meu amigo, embora consciente de que não poderia interferir no livre-arbítrio dos encarnados. Resolvi investigar o que acontecia naquele lar. Toda enfeitada, Beatriz saiu e trancou as crianças. As duas entidades a esperavam juntamente com o encarnado, num carro. Segui-os, foram a um barzinho. Voltei ao apartamento, dei um passe nas crianças e limpei os fluidos nocivos do local. Marise ajudou os irmãos a trocarem de roupa e a escovar os dentes. Marcelo e Jefferson, não fiquem com medo. Estou aqui para cuidar de vocês. Você é tão nova quanto eu. Papai disse que você é criança. Traço elevado, falou Marcelo. Sou mais velha, respondeu a menina. Vamos orar para nosso anjo da guarda. Pôs as mãozinhas uma na outra, ato que foi imitado pelos irmãos. Cheguei perto dela e transmiti-lhe meus pensamentos. Marisa orou alto. Papai do céu, permita que seus anjos possam nos ajudar sempre. Se possível, fique conosco nesta noite e não deixe Marcelo ter medo. Obrigada. Amém. Foram os três para o quarto. Dormiam juntos. Não sentiram medo e adormeceram logo, tranquilos. Fiquei no apartamento. A vizinha do lado, ao passar diante da porta fechada, comentou com o esposo. A sirigaita saiu e trancou as crianças. Se pegar fogo no prédio, elas morrem aí trancadas. Se pegar fogo, arrombo a porta e as salvo. Traço elevado, respondeu o esposo. Só trabalho para ela porque necessitamos do dinheiro que ganhe, porque tenho pena das crianças. Se alguma delas passar mal à noite, não sei o que pode acontecer. Os vizinhos eram boas pessoas. Dona Lourdes estava realmente preocupada. Trabalhava para Beatriz algumas horas por dia. Vinha cedo, arrumava o apartamento e fazia o almoço. Ao meio-dia, o pai buscava os dois mais velhos para levá-los à escola, e ela ficava com Jefferson até que voltassem. Quando ficavam os três sozinhos esperando a mãe voltar do trabalho, quando ela saía à noite, deixava-os trancados. Beatriz voltou de madrugada e bêbada. Foi dormir sem ao menos dar uma olhada nas crianças. Fui à colônia onde eu estava trabalhando e pedi uma licença. Obtida, voltei para perto de meu amigo. Na noite seguinte, a mesma cena. Beatriz chegou em casa acompanhada de dois espíritos. Vendo-me, iam sair, mas os detive. Ficaram nervosos e se puseram a me examinar. Por favor, disse, quero falar com vocês. Nada temos com você, disse um deles. Acompanhamos esta idiota por afinidade. É uma bêbada. Não pense você que a forçamos a beber. Ela é que gosta. É só convidar. Ela é chegada a uma farra. Por motivos particulares, vou ficar com ela por uns tempos. Não quero que saia mais. Peço aos amigos que não a convidem. Peço-lhes que se retirem e não voltem. Você é engraçado. Pede em vez de mandar. Disse mesmo que respondeu anteriormente. Quero saber uma coisa. Ela o obedecerá. Também não pretendo mandar. Vou aconselhá-la. Riram. O outro indagou. Que acontecerá conosco se nos recusarmos a atendê-lo? Nesse caso, terei de impedi-los usando outros meios, como levá-los a um centro espírita para uma conversa mais séria. Os dois cochicharam. Resolvemos atendê-lo, disse o primeiro, que me dirigiu a palavra. Saíram, e em seus pensamentos que iam deixar de procurar Beatriz, afinal tinham muitos outros companheiros encarnados, e ela não valia a pena para terem um confronto comigo ou com quem quer que fosse. Estavam a fim de divertimento e não se importavam com quem. Beatriz naquela noite não saiu, para alegria dos filhos. Desmarcou o encontro por telefone. Ficou com as crianças assistindo à televisão, e as ajudou a se aprontar em par para dormir. Quando se recolheu ao leito, examinei-a. Ela estava muito doente. No dia seguinte, acompanhei-a logo cedo, quando saiu para o trabalho. Beatriz era vendedora numa drogaria. Não estava bem, pois a doença a incomodava. À tarde pediu para sair mais cedo, para ir ao médico. Antes, passou no laboratório e pegou os exames que havia feito na semana anterior. O médico, após os cumprimentos, abriu os exames e se pôs a examiná-los. Os resultados confirmaram minhas suspeitas. Que tem o doutor? Indagou Beatriz preocupada. É realmente o que julgava? Sim, respondeu de cabeça baixa.
Beatriz esforçou-se para parecer forte. Após uns instantes de silêncio, falou: Estou com leucemia. Quanto tempo tenho de vida? Não minta para mim, por favor. Tenho muitas providências a tomar. Sou divorciado e tenho 3 filhos que estão comigo. Necessito encaminhá-los. Se fizer o tratamento, pode até sarar ou viver alguns meses somente. É difícil prever. Se não se cuidar, acho que tem pouco tempo de vida. A senhora está debilitada. Demorou para consultar um médico e fazer os exames. O tratamento é muito caro, não é? Sim, fica caro. Certamente a senhora irá se tratar. Agradeço-lhe, mas vou pensar. A senhora tem que resolver logo. Já esperou muito. Beatriz levantou e estendeu a mão ao médico, despedindo-se. Foi para casa desanimada e triste. Ao ver os filhos, descobriu que os amava. Naquele dia foi carinhosa com eles, e as crianças sentiram-se felizes pela atenção recebida. Ficou a pensar no que ia fazer. Sua mãe desencarnara há tempos. O pai já velho e aposentado morava numa outra cidade, numa pequena pensão. Estava afastada de sua família por sua própria culpa. Tinha um irmão casado, que morava na mesma cidade do pai, e um outro, que desencarnou jovem, aos 19 anos, em acidente. O pai, mesmo ganhando pouco, ajudava dando-lhe todo mês o dinheiro do aluguel do apartamento. Sentiu saudades dele e resolveu telefonar. Discou o número da pensão e pediu para chamá-lo. Ao atender, perguntou logo o que ela queria. Beatriz compreendeu que ultimamente só o incomodava e só se dirigia a ele para pedir dinheiro. O pai estranhou quando ela disse: Telefonei só porque estou com saudades do senhor. Quero saber como está passando. O pai queixou-se que não estava bem, que tinha ido ao médico e seu coração estava fraco, etc. Mandando beijos e abraços, ela desligou. Meu pai não tem condições de ficar com meus filhos, pensou, e nem meu irmão. O irmão tinha os próprios filhos, não se davam bem há tempo não o via. A cunhada a detestava, por brigas no passado, em que ambas agiram erradas, procuravam nem saber uma da outra. Sua família estava descartada, restava apenas o ex-esposo. Márcio era bom. Reconhecia aquela que não soubera manter o casamento. Sempre gostou de festas e de sair com amigos. Ele, não. Como ele se recusasse a sair, passou a fazê-lo sozinha, deixando os filhos com ele, com a empregada ou até sozinhos. Gastava muito com roupas, e as brigas passaram a ser frequentes. Mas ela nunca traiu o esposo. Depois de separados, sim, teve muitos amantes. Estavam satisfeitos com um casal de filhos, e não queriam outros. Quando ela ficou grávida pela 3ª vez, foi um choque para os dois. Beatriz ficou mais nervosa e inquieta. Numa costumeira briga, disse ao marido num acesso de raiva: Este filho não é seu. Márcio calou-se. Por algum tempo ficou parado olhando-a. Depois arrumou suas roupas e saiu de casa, não voltando mais. Beatriz arrependeu-se. Tentou desmentir, mas não adiantou. Ele pediu o divórcio e se separaram legalmente. A guarda das crianças ficou com ela, e Márcio podia vê-las sempre que quisesse. Ele levava os 2 mais velhos à escola e, aos domingos, buscava-os para passear, mas somente Marisa e Marcelo. Nunca ligou para Jefferson, embora tivesse registrado o menino no seu nome. Tempos depois de ter saído de casa, Márcio casou-se novamente com uma colega do trabalho. Viviam bem e tiveram um filho, que os do primeiro casamento não conheciam. Márcio ficará com Marisa e Marcelo, pensou Beatriz, triste. Mas e Jefferson? Com quem irei deixá-lo? Queria tanto os 3 juntos. As crianças já dormiam e Beatriz continuava na sala, pensando: Não irei me tratar. Não tenho dinheiro. Também não irá me adiantar nada o tratamento. Beatriz era formada em biologia e, como trabalhava há anos numa farmácia, conhecia bem a realidade de sua doença. Sabia que muitas pessoas haviam sarado, mas sentia que ela não conseguiria, pois descobrira a doença em estado muito avançado, e não tinha dinheiro para o tratamento que sabia ser bem caro. Márcio pagava a escola dos filhos, fazia a compra do mês no supermercado, pagava a luz, o telefone ainda lhe dava uma pequena pensão. Não tinham que reclamar dele. Com seu ordenado, ela comprava algumas frutas, pão, leite, roupas para as crianças e o resto gastava com ela. Gostava de roupas novas e enfeites. Decidida mesmo a não se tratar,
Tinha que resolver o que fazer com os filhos. Acabou por se decidir a deixar os dois mais velhos com Márcio, e tentar que aceitasse o caçula. Beatriz só conseguiu dormir de madrugada. No domingo, esperou por Márcio, que veio à tarde buscar as crianças. Ficou na sala. Márcio chegou e cumprimentou-a friamente. Beijou os dois maiores e nem olhou para Jefferson. Márcio, disse Beatriz, quero falar um instante com você, por favor. A contragosto, acompanhou-o até a cozinha. Traço elevado. Márcio, não é justo você tratar Jefferson assim. Ele é seu filho, juro. Não acredito em você e nem em seus juramentos. Não sou o pai dele. Faça um exame de sangue. Nunca o traí. Não me amole. Márcio voltou à sala, pegou os dois mais velhos e saiu. Jefferson, querendo passear, sair com os irmãos, começou a chorar. Vá passear com ele. Pedi a Beatriz que saísse com o menino. Aceitando minha sugestão, levou-o para um pequeno passeio. Beatriz caminhou na calçada em frente ao apartamento, de mãos dadas com o filho. Estava distraída, com a confirmação da doença. Ficou abatida. Bebia e fumava muito. Havia emagrecido nos últimos dias. Não estava bem. Embora caminhando devagar, cansou-se e voltou logo para casa. Marisa e Marcelo foram a um parque com o pai, que não as levava à sua casa por proibição de Beatriz. As crianças não se queixavam da mãe, não falavam nada quanto a ficarem sozinhas e trancadas. Não conheciam Paula, a segunda esposa do pai, mas não gostavam dela, e até a temiam pelo que Beatriz dizia dela. A mãe falava que Paula era ruim, que ia castigá-los, que não gostava deles, que ela é que havia tirado o pai de casa, etc. Depois do passeio, Márcio deixou as crianças na portaria do prédio e eu o acompanhei. Márcio preocupava-se. Gostava muito dos dois filhos, era boa pessoa, honesto, trabalhador e responsável. Voltou para casa. A esposa, Paula, também era agradável. O casal tinha um filho, Fábio, uma criança deficiente mental. Os dois se amavam. Márcio, assim que chegou, contou à esposa a conversa que teve com Beatriz. Márcio, será que Jefferson não é mesmo seu filho? Paula indagou. Traço elevado não gosta dele, não é? Márcio, porém, não respondeu nada. No outro dia, segunda-feira, Beatriz não foi trabalhar. À tarde, foi ao médico da firma em que trabalhava, mostrou a ele os exames e pediu afastamento para tratamento. Foi prontamente atendida. Depois foi à drogaria e entregou ao gerente a licença. Despediu-se de todos. Ninguém gostava sinceramente de Beatriz, embora ela trabalhasse ali há anos, porque não foi capaz de fazer amizades. Não se interessavam em saber o que ela tinha. Após alguns abraços cordiais, Beatriz foi para casa. Disse a todos que estava de férias. Na terça-feira, telefonou para o ex-marido e lhe disse que concordava com que ele viesse mais vezes ver as crianças, que ficasse com elas nos finais de semana e até que elas poderiam ir à casa dele. Márcio ficou feliz e comentou com Paula. Beatriz já se cansa dos filhos. Eles a atrapalham. Certamente quer sair, ir para a farra. Márcio, você ainda ficará com seus filhos? Traço elevado, respondeu a esposa, achando que os dois deveriam conhecer Fábio e Paula, antes de irem passar o fim de semana em sua casa. Márcio, na quarta-feira depois da aula, levou-os para conhecer o irmãozinho de que ele tanto lhes falava. Marisa e Marcelo ficaram desconfiados com Paula, que tudo fez para os agradar. Quando chegaram, Beatriz indagou. Gostaram da casa do seu pai? Gostaram de Fábio? Fábio é diferente, disse Marcelo. Ele é grande, mas é como se fosse bebê. E Paula, o que acharam dela? Não sei, respondeu Marisa. Ela nos agradou, mas, como você disse que ela é má, não lhe damos confiança. Estava errada em relação a Paula. Ela não é má. Acho mesmo que ela é boa. Vocês devem gostar dela. Não foi ela quem tirou o pai de vocês daqui. Na verdade, ele e eu não combinávamos a tempo. Na sexta-feira à tarde, vocês vão para a casa deles passar o fim de semana. Não precisam evitar Paula. Podem gostar dela. Marisa e Marcelo se olharam, estranhando. Beatriz esforçou-se para dizer isto. Depois levantou-se e foi chorar no quarto. Os dois foram na sexta-feira para a casa do pai e se divertiram muito. Paula gostou muito deles e Márcio ficou muito feliz. Aquele final de semana foi muito triste para Beatriz.
Ela sentiu a falta dos filhos e tentou brincar com Jefferson, que também sentia a ausência dos irmãos. Estava cada vez pior. Tentei aconselhá-la para que se tratasse, mas ela se recusava. Na segunda-feira, pegou todas as suas melhores roupas e bijuterias, procurou uma loja que negociava objetos usados e os vendeu. Também foi a um orfanato onde adquiria folhetos explicativos sobre o processo de adoção. Pensava que, se Márcio não ficasse com Jefferson, iria deixá-lo no orfanato, com toda a papelada em ordem, para que pudesse ser adotado. Comecei a pensar em como agir, para ajudar meu amigo encanado. Se ele reencarnou com o objetivo de se reconciliar com quem era agora seu pai, não podia deixá-lo ir parar no orfanato. Acompanhei de perto os acontecimentos. Na terça-feira à noite, Beatriz recebeu um telefonema, convidando-a para uma noitada. Pedi-lhe que não fosse. Insisti. Não me atendeu e planejou divertir-se. Xingou por ter vendido suas roupas, arrumou-se como pôde e saiu, deixando os 3 filhos tristes. De volta à sua turma, Beatriz começou a beber e a fumar em demasia. Acabou por sentir-se mal e desmaiou. Os amigos tentaram reanimá-la. Não conseguindo, tiveram de chamar uma ambulância. Não a acompanharam e ficaram nervosos. Comentaram que ela havia bebido demais ou usara drogas antes de encontrá-los, e não queriam se comprometer. No pronto-socorro, o médico que a atendeu, percebeu logo que seu estado era grave e aplicou-lhe sangue e soro. A noite passou. No dia seguinte, Dona Lourdes foi trabalhar, mas encontrou a porta do apartamento trancada e as crianças chorando. Marisa acordou com o choro de Jefferson. E, não vendo a mãe, apavorou-se e começou a chorar também. O porteiro, a pedido de Dona Lourdes, abriu a porta. As crianças se acalmaram. Dona Lourdes telefonou para Márcio, que veio em seguida buscar os 2 filhos. Agradeço-a por ter me avisado. Não sabia que Beatriz saía à noite e os deixava trancados. Vou levar os 2 e a senhora, por favor, cuide do pequeno. Arrumou algumas roupas deles, colocou-as numa mala e os levou para sua casa. Beatriz acordou às 11 horas da manhã e levou um susto. Ainda tomava as transfusões de sangue e soro. Quis ir embora, mas a enfermeira disse que ela só poderia ir quando acabassem os medicamentos. Logo veio o médico que a atendeu, dando-lhe um sermão que Beatriz escutou calada. Pediu para telefonar e a enfermeira lhe trouxe um telefone. Foi um alívio conversar com Dona Lourdes, que lhe falou que Márcio ia buscar os 2 e que ela estava com Jefferson. Beatriz contou que passou mal, que estava num pronto-socorro e que logo que possível iria para casa. Dona Lourdes, como todos, pensou que Beatriz passara mal de tanto beber. Beatriz modificou-se fisicamente, abateu-se muito e estava com aparência péssima. Voltou para casa tadinha, agradeceu a Dona Lourdes e tentou brincar com Jefferson. Não se sentia bem, tinha dores e terrível mal-estar. Jefferson chamava pelos irmãos e queria Marisa, que cuidava dele à noite. Beatriz, triste, chorou muito, por dias seguidos. Tentou convencer Márcio pelo telefone a ficar também com Jefferson, mas ele não queria. Conversou com Marisa e Marcelo e viu que eles estavam contentes. Telefonou também para seu pai. Sentia-se carente, sem ninguém, pois os companheiros de farra não eram amigos. Não quiseram nem conversar com ela. Quando tentou falar ao telefone com alguns deles e dizer que estava doente. No sábado, Márcio levou os 2 para buscar o resto das roupas, mas aguardou-os na portaria esperando. Os 2, quando entraram, foram primeiro abraçar o irmãozinho, que gritou de contentamento. Marisa, Marcelo, Jefferson, meu querido, disse Marisa, que saudade. Depois foram abraçar a mãe. Oi, mamãe, disse Marcelo. Jefferson está bem? Sim, está, só que sente falta de vocês. Por que não pedem a seu pai que leve Jefferson também para a casa dele? Vou falar com ele, disse Marisa. Beatriz arrumou toda a roupa deles, como também os brinquedos, e se despediu dos filhos com abraços e beijos. Jefferson ficou chorando, quando os irmãos saíram. Beatriz sentiu-se muito fraca e pensou, não aguento mais, acho que vou morrer logo. Devo encaminhar Jefferson antes de partir. Na semana seguinte, seria feriado na quarta-feira e ela marcou um prazo e, se até nesse dia Márcio não ficasse com Jefferson, iria deixá-lo no orfanato. Não é fácil fazer um encarnado mudar de ideia.
Tentei tudo o que foi possível para convencer Márcio a ficar com Jefferson. Apelei até para Paula que, por sua vez, procurou fazer o marido mudar de ideia. Nada adiantou. Estava irredutível. Também pedi a Beatriz que falasse a todos a verdade sobre sua doença. Mas ela pensava, não quero piedade. Certamente irão dizer bem feito. Ou não vão acreditar, pois já inventei tantas. Não quero que meu pai saiba. Ele iria se preocupar e sofrer comigo. Já sofreu muito. Não vou falar a ninguém. Pesquisei detalhes para mais uma tentativa de ajuda. E achei. Fábio tinha um sinal de nascença. Uma pinta no abdômen. Um estranho sinal na pele. Parecia uma estrela com uma das pontas maior. O mesmo sinal tinha Jefferson e no mesmo lugar. Temos, no plano espiritual, muitos remédios dos quais fazemos uso quando necessário. Fui ao laboratório da colônia e pedi um preparado que pudesse fazer a pele do encarnado avermelhar sem causar dano. De posse desse preparado, passei a pele em volta do sinal de Fábio, que ficou vermelho e chamou a atenção da mãe. Todos reunidos na sala após o jantar, Paula comentou com Márcio sobre o sinal de nascença que Fábio tinha, e as crianças escutaram. Fábio tem um sinal de nascença? Marisa indagou. Tem sim, respondeu o pai. Uma pinta igual à do meu pai. Vocês querem ver uma foto do seu avô? Queremos, responderam os dois. Márcio pegou um álbum e mostrou às crianças. Este é o avô de vocês. Aqui está sem camisa. Observem a pinta, bem visível. Meu pai dizia que era a estrela da sorte, porém não é para Fábio. E, como vocês podem ver, Fábio tem o mesmo sinal, disse Paula erguendo a blusinha de Fábio. Marisa e Marcelo olharam calados. Intuída por mim, Marisa falou encabulada. Jefferson tem o mesmo sinal, igualzinho ao do Fábio. Que? Espantou-se Márcio. Tem sim, Marisa continuou a falar. Ele também não é neto do vovô? Sim, é claro, respondeu o pai. Mudaram de assunto, mas quando as crianças foram dormir, Márcio comentou com Paula. Se Jefferson tem o mesmo sinal, é porque deve ser meu filho. Márcio, faça um exame de paternidade, disse Paula. Esse sinal é raro e só pode ser hereditário. Você pode estar sendo injusta com o menino. Hoje levei Fábio ao médico, que me disse que ele não deverá viver muito porque sua doença no coração se agrava a cada dia. E eu não posso ter mais filhos. Lembra-se que, quando tive Fábio, sofri uma hemorragia e para estancá-la tiveram que extrair o útero. Mas você tem seus filhos. Amo-os como meus e amarei Jefferson. Márcio ficou pensativo, mas não se decidiu. Beatriz, como havia resolvido, não falou a ninguém de sua doença. A única a perceber que ela não estava bem foi Dona Lourdes, mas achou que fosse bebedeira. Beatriz não saiu mais de casa e tentava dar atenção a Jefferson, que estava irritado sentindo falta dos irmãos. A quarta-feira chegou. Acabou o prazo que Beatriz dera a si mesma. Fraca, sentia que não tinha mais condições de esperar. Tinha que internar-se. Conforme combinou, Marisa e Marcelo viriam à tarde para visitá-la. Passei o mesmo medicamento no sinal de Jefferson e a pele avermelhou-se. Dona Lourdes viu e preocupou-se. Como faltava algum tempo para que as crianças chegassem, Dona Lourdes saiu para passear um pouco com Jefferson, que estava chorão. Beatriz ficou no leito e disse estar resfriada. Márcio, porém, veio mais cedo para que os filhos pudessem ver alguns amiguinhos. Insistiu com Paula para que fosse junto e levasse Fábio para passear. Ela foi e ficou aguardando o marido, na pracinha, perto do prédio em que Dona Lourdes costumava levar Jefferson para passear. As duas, por minha intuição, sentaram-se no mesmo banco. É seu neto, bonito menino, disse Paula. Não, é filho de uma vizinha. Tomo conta dele, é bonzinho, só que hoje está inquieto e chorão. Por isto saí um pouco com ele. Acho que é o vermelhão que apareceu na sua barriga. Olhe. Levantou a camiseta de Jefferson, e Paula viu abismado o sinal. Como o garoto se chama? Jefferson. Paula entendeu que tinha à sua frente o filho de Márcio. Dona Lourdes logo se despediu. Ia levar o menino para ver os irmãos. Márcio deixou as crianças no prédio e voltou para perto de Paula. Só mais tarde iria pegar os filhos. Márcio, falou Paula ao vê-lo. Vi Jefferson com Dona Lourdes, a senhora que cuida dele. O menino é muito parecido com você e tem o sinal idêntico ao de Fábio. Beatriz devia estar falando a verdade. Talvez quando ela esperava a criança,
Num momento de raiva, para atingi-lo, disse que não era seu filho. Jefferson, meu filho, nunca me importei com ele. Não gosto dele. Não gosta porque não viu nele seu filho. Se passar a pensar que é seu, gostará. Paula, que faço? Vamos pensar. Talvez Marisa e Marcelo quando voltarem possam nos dizer o que está acontecendo com Beatriz, e aí resolveremos. No apartamento, Marisa e Marcelo brincaram muito com Jefferson. O garoto ficou feliz com a presença dos irmãos. Foram ver a mãe no quarto. Estou com muita dor de cabeça. Não acendam a luz. Beatriz os abraçou e beijou procurando manter a calma. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ouvindo a campainha e a voz de Márcio, os meninos despediram-se e Jefferson começou a chorar alto, querendo ir junto. Beatriz tentou agradar o garoto. Não estava conseguindo ficar em pé e chorou também, até que conseguiu que Jefferson se interessasse pela televisão. Em casa, Marcelo comentou com o pai. Mamãe está feia. Ela escureceu o quarto dizendo estar com dor de cabeça. Parece que está doente. E está magra e pálida. Insisti para que Márcio pensasse no choro de Jefferson. Ficou inquieto, até que perguntou. Marisa, Marcelo, vocês sentem falta de Jefferson? Sim, gostaria que ele estivesse aqui, respondeu Marisa. Ele é tão pequeno. Sempre cuidei dele. Eu também queria ele aqui. Marcelo falou sério. Lá está sozinho. Se a mamãe sair, com quem ele ficará? Vamos buscá-lo, disse Márcio. Vamos, responderam Paula, Marisa e Marcelo. Até Fábio sorriu contente. Marisa foi com o pai ao apartamento de Beatriz. Jefferson já estava dormindo e nossa doente, triste e pensativa. Decidira que no outro dia cedo levaria Jefferson para o orfanato e depois se internaria no hospital. A campainha tocou e Marisa gritou pela mãe. Beatriz levantou-se com dificuldades, abriu a porta e pediu. Marisa, só entre quando eu disser que pode. Voltou ao quarto e esperou atrás da porta, que estava um pouco aberta. Quando gritou pode, Marisa e o pai entraram, e Márcio falou. Beatriz, viemos buscar Jefferson. Vou levá-lo comigo. Graças a Deus, falou aliviada. Sim, é claro, você pode levá-lo. Márcio não pôde deixar de pensar, ela não quer mesmo mais os filhos. Marisa, vem me ajudar a arrumar as roupas de Jefferson. Márcio trouxe 2 malas e Marisa as levou para o quarto. Ele ficou esperando na sala. A mando da mãe, a filha arrastou a caminha de Jefferson para a sala. Márcio a desmontou e a levou para o carro. Jefferson dormia em uma das camas dos irmãos. Não demoraram muito, e as duas arrumaram todos os objetos do menino, que Márcio levou para o carro. Beatriz beijou o filho. Sabia que era a última vez que o fazia. Esforçou-se para não chorar. Beijou também Marisa e pediu. Marisa, você já é mocinha. Cuide dos seus irmãozinhos. Sim, mamãe. Beatriz ajudou Marisa a pegar Jefferson e mandou que ela fosse para a sala. Viu pelo vão da porta Márcio pegar o garoto. E todos saíram sem nada falar. Beatriz, então, chorou sentida, mas estava aliviada. Os filhos ficariam juntos e com o pai. Márcio e Paula colocaram a caminha de Jefferson no quarto, junto com as de Marisa e de Marcelo. Os dois estavam felizes. A sós, Márcio comentou com a esposa. Paula, o garoto parece realmente comigo. Vi seu sinal. É igual ao de Fábio. Vou me esforçar para amá-lo. Será fácil. Eu já o amo. Paula, você é meu anjo. Quando Deus nos levar Fábio, terei os 3 para me consolar. São crianças tão carentes. Fábio gosta deles e eles, do nosso filho. Beatriz dormiu pouco. Quando clareou o dia, escreveu algumas cartas ao seu pai, contando tudo o que acontecia e lhe pedindo perdão. Depois escreveu aos filhos. Não deixei que se queixasse. E ela me atendeu. Foi simples, falando que os amava muito e pedindo que fossem bons. Repartiu suas joias entre eles. Quando Dona Lourdes chegou para trabalhar, Beatriz não querendo que ela visse, disse do quarto. Dona Lourdes, Márcio veio buscar Jefferson para morar com eles. Por isto não preciso mais da senhora. Quero agradecer-lhe, pois foi tão boa conosco. Em cima da mesa está o dinheiro que lhe devo. Gostaria de lhe pedir mais um favor, que a senhora pagasse essas contas para mim. Também quero lhe dar os objetos que estão em cima da mesa, porque sei que a senhora os aprecia.
Vou viajar por uns tempos. Não quer nem que eu limpe a casa. Não é necessário e agradeço. Então boa viagem e obrigada. Pagarei tudo para a senhora. Quando Dona Lourdes saiu, Beatriz trancou a porta, deixou as cartas em cima de sua cama e arrumou numa sacola pequena algumas roupas que julgou precisar no hospital. Depois telefonou para Márcio e deu rapidamente o seu recado. Márcio, estou de férias e vou viajar. O ex-marido não pôde deixar de comentar com seus colegas de trabalho. Foi por isso que deixou as crianças comigo. Só que não quero devolvê-las, porque penso em ficar com elas. Vou consultar um advogado e pedir em juízo a guarda deles. Márcio, aguarde mais um pouco. Acho que Beatriz não irá querer mais os filhos. Elevado, disse um dos seus colegas. E, tem razão, vou aguardar. Beatriz trancou um apartamento, deixou a chave com o porteiro, pegou um táxi e foi para o hospital. No hospital, aguardou uma consulta do convênio do governo a que tinha direito por ser registrada no trabalho. O médico, ao verificar os exames, deixou-a internada. Beatriz não lutou pela vida, triste e deprimida. Ficava calada quase o tempo todo. Porém não se queixava. Fiquei bastante ao seu lado. Pensou muito nos seus erros e incentivei a orar. A oração foi-lhe de grande alívio e consolo, como é sempre para todos os que a fazem de modo sincero. Nesse tempo em que Beatriz ficou no hospital, seus filhos sentiram sua falta, porém estavam muito felizes com o pai. Brincavam com Fábio, que passou a ser mais alegre. Alimentavam-se bem e na hora certa. Não ficavam mais sozinhos e, com minha ajuda, Jefferson acabou por conquistar o pai. Às vezes, os dois mais velhos indagavam a Márcio: Papai, quando mamãe volta? Não sei, Márcio respondia, mas pensava que seria bom ela não mais voltar. Beatriz, no estado agravado em que estava sua doença, não demorou muito para desencarnar. Sua desencarnação foi agoniada. Horas após seu corpo ter morrido, consegui desligá-la e levá-la adormecida para um posto de socorro. Ela deixou os telefones de Dona Lourdes e de Márcio no hospital e, quando desencarnou, telefonaram avisando. Márcio levou um susto, mas tratou de cuidar de tudo. Avisou o pai de Beatriz, que veio com o irmão dela. Márcio e Paula acharam melhor as crianças não verem a mãe morta. Disseram-lhes que a mãe morrera longe, de acidente. No velório e no enterro só havia 5 pessoas: o pai, o irmão, Dona Lourdes, Márcio e eu. Resolvidos a se desfazerem do apartamento, foram lá os 4 e acharam as cartas. Márcio as pegou, prometendo entregar aos filhos, juntamente com as joias. Em conversa rápida, deixaram que Dona Lourdes vendesse todos os móveis, pagasse as despesas do apartamento e entregasse as chaves ao proprietário. O pai e o irmão retornaram logo para a cidade em que residiam. Márcio leu as cartas e comentou com Paulo os acontecimentos. Beatriz estava doente, e eu fazendo ideia errada do seu comportamento. Márcio, você não teve culpa. Beatriz aprontou muito. Era natural que desconfiasse dela. Vamos esquecer tudo isso. Temos 4 filhos para educar e encaminhar na vida. É neles que devemos pensar. Que agora são nossos. Nada e ninguém os tirará de nós. Seremos felizes, disse Márcio, disposto a esquecer o passado. De fato, embora com os problemas de Fábio, eram felizes. Márcio, de boa índole, acabou amando Jefferson, que cresceu forte, sadio e honesto, reconciliando-se, no dia a dia através da convivência, com seu desafeto do passado. Não descuidei de Beatriz, procurando sempre saber dela. Após alguns meses de sua desencarnação, fui visitá-la. Que surpresa agradável! Exclamou Beatriz, contente por me ver. O elevado doutor desencarnado que cuidou de mim com tanto carinho. Como vai, Beatriz? Que bom encontrá-la bem e consciente de seu estado de desencarnada. Como se chama? Antônio Carlos. Eu não merecia tanto cuidado e carinho. Sentia, quando encarnada e doente, o Senhor perto de mim, consolando-me, incentivando a ter resignação e paciência, e a orar. Depois, quando desencarnei, vim a saber que fora o Senhor quem me trouxe para este posto de amor e que tem procurado sempre saber notícias minhas. O Senhor teve por mim, quando estive doente, um carinho de pai. Agradeço-lhe de coração. Sem sua ajuda, certamente, teria agido de outra forma e depois de desencarnado iria vagar ou ir para o umbral. Não fiz amigos nem encarnados.
nem desencarnados. Certamente ninguém se lembraria de mim para um socorro. Ainda bem que segui seus conselhos, arrependendo-me dos erros e orando, meu amigo e benfeitor, porque fez tudo isso por mim. Beatriz, você está se esquecendo que Deus é Pai de todos nós e que nos ama muito. Estava tão afastada de Deus. Sei que Ele não se afastou de mim, mas sim eu, dele. Mas porque me ajudou. Por Jefferson, seu filho mais novo e eu somos amigos. Prometi ajudá-lo quando ele decidiu reencarnar. Então, foi por ele que me ajudou, falou Beatriz. Sim. Sabe dos meus filhos, tenho enormes saudades. Márcio aceitou Jefferson e o ama. Estão todos muito bem, saudáveis e felizes. Estão melhor agora do que quando estavam comigo, disse Beatriz com tristeza. Nada, respondi. Compreendi que ela tinha total consciência dos erros do passado, mas, como o passado ficou para trás, deveria ter esperanças no futuro, e isso ela tinha. Desejava o melhor para si, e querer lutar para conseguir. Permanecemos por instantes em silêncio. Depois Beatriz falou olhando-me. Antônio Carlos, quando fiquei grávida de Jefferson, Márcio e eu já não vivíamos bem e eu não queria mais filhos. Pensei em abortar. Cheguei mesmo a procurar alguém que me fizesse isso, mas não tive coragem. Com todos os meus defeitos, amo meus filhos, e amei Jefferson antes de ele nascer. Agora entendo bem que fiz a mim mesma, não abortando. Se o tivesse feito, Jefferson, seu amigo, não teria reencarnado. O Senhor não teria ido ajudá-lo e consequentemente também não teria me auxiliado, porque não mereceria ajuda. Teria sofrido muito mais e certamente estaria sofrendo ainda. Agradeço todos os dias ao Pai misericordioso e agora ao Senhor. Sorri em resposta ao agradecimento sincero de Beatriz. Ela estava certa. Se não fosse por Jefferson eu não teria ajudado. Sorrindo, também, Beatriz completou. Ainda bem que tive Jefferson. 3. Quem me matou? Estava sentado em minha poltrona preferida, na sala de minha casa. Após um exaustivo dia de trabalho, assistia, como de costume, ao programa preferido na televisão, quando ouvi um estampido e senti uma dor no peito. A dor foi tão forte e aguda que perdi os sentidos. Acordei num leito alvo e confortável. Lembrei-me de tudo o que senti. Que será que me aconteceu? Murmurei baixinho, confuso, não sabia o que ocorrera. De repente, vi minha mãe entrar no quarto em que estava. Olhava examinando-me. Ao entrar bem devagarinho. Estranho, não tive medo, mesmo porque minha mãe havia desencarnado há muito tempo. Parece que ao vê-la entendi que meu corpo morrera, embora não sabendo como nem porquê, como se a morte do corpo pudesse dar estas respostas, do como e do porquê. Acho que estar encarnado é ser candidato à desencarnação. Mamãe veio até mim de mansinho. Oi, mãe, disse, a sua bênção. Deus o abençoe. Abraçamo-nos. Silenciamo-nos por minutos e depois a enchi de perguntas. Morri, mamãe. Por quê? Que aconteceu? Onde estou? Vou ficar aqui para sempre. Calma, Clovis. Respondeu minha mãe tranquilamente. Foi só seu corpo que morreu. Você está se recuperando num posto de socorro. A vida continua e você poderá ficar aqui ou ir para outros lugares tão bons e belos quanto este. Terá muito o que fazer aqui, onde poderá estudar e trabalhar. Estudar e trabalhar? Indaguei e calei. Não gostei muito de ideia, no momento. Havia trabalhado tanto durante toda a minha vida encarnada e me achava velho para estudar. Clovis, é melhor descansar agora. Volto depois. Mamãe achou melhor eu ficar sozinha e me inteirar da vida de desencarnado aos poucos. Saiu e fiquei a pensar. Fui assassinado. O barulho que ouvi foi de uma arma de fogo e a dor foi da bala entrando no meu corpo. Concluí. Esperei ansioso pela visita de mamãe e logo que ela chegou lhe falei. Mamãe, fui assassinado. Por quem? A senhora sabe? Clovis, esqueça esses detalhes. Deve pensar no futuro e não no passado. Que adianta você saber? Mudaria alguma coisa. Detalhes. Indaguei sentido. Alguém me matou e a senhora diz ser em detalhes. Esqueça esse fato, por favor. Mas eu era teimoso. Não me esqueci e isso me incomodava. Um orientador do hospital veio conversar comigo. Tentou ajudar-me com conselhos e orientação. Não pense mais nisso, disse ele tentando convencer-me.
Traço elevado direcione seus pensamentos para o que irá fazer de agora para frente. Pense na sua existência na espiritualidade e na alegria de poder ser útil. Agradeci os conselhos, mas continuei a matutar. Fui assassinado. Mas por quem? Se mamãe e o orientador sabem, não irão me falar. Preciso saber. Pedi licença para sair do posto e ir para casa investigar. Não me deram. Não estava ainda em condições de sair do hospital. Tinha que aprender muito e não poderia ter permissão para algo tão trivial. Essa, a opinião deles. Para mim, era importante saber quem me matara. Era essencial. Resolvi sair do posto de socorro e descobrir. Não adiantaram conselhos e rogos de minha mãe. Saí mesmo. Voltei ao meu lar. Tudo permanecia como sempre. Minha esposa pareceu-me muito cansada. Envelhecera. Estava triste e saudosa. Fomos casados por 34 anos. Tínhamos 3 filhos, todos casados. Minha casa era grande e dávamos pensão a um grupo pequeno de pessoas para ajudar nas despesas. Quando os filhos estavam na idade de estudar, o dinheiro era para custear seus estudos. Também, Maria, minha esposa, gostava de ajudar a família. Ultimamente, porque nos acostumamos com os hóspedes e continuamos a ajudar os filhos e netos. Os hóspedes continuavam os mesmos, todos pessoas boas, um jovem casal, 2 moços que estudavam, e Ari, hóspede de muitos anos. Se havia voltado para investigar, era melhor começar logo. Primeiro, a esposa, pois nunca se sabe, embora nos quiséssemos bem e confiasse nela. Mas, enfim, todos eram suspeitos. Lendo seus pensamentos, vinha saber o que realmente aconteceu. Fui assassinado. Deram-me um tiro e a polícia nada descobriu, não achando nenhuma pista. Não foi para roubar, já que nada levaram e ninguém da casa viu qualquer coisa suspeita. Assim a polícia nada descobriu e nem fez força para desvendar o mistério. Mas ainda bem que não foi a minha Maria. Ela não sabia de mais nada, sofreu e sofria muito com o meu desenlace. Fiz uma lista de suspeitos e continuei a investigar. Verifiquei os filhos, e tive até remorso, porque eles me queriam muito bem. Aliviado, risquei os familiares. Investiguei os hóspedes, também nada, não foram eles. É, incrível, todos sentiam minha falta. Fui à fábrica, onde tantos anos trabalhei, nada, ninguém entre meus companheiros de trabalho era o assassino. A lista acabou. Estava difícil realmente de descobrir o assassino. Fiz outra lista, desta vez com os nomes de pessoas com quem tive alguma desavença ou discussão. Pensei e vi que eram poucas as pessoas e com todos fiz as pazes. Fui. Era um sujeito pacato. Mas, afinal, quem me matou? Indagava e não conseguia resposta. Mamãe, pacienciosa, veio até mim, insistindo em que voltasse ao posto de socorro com ela. Clovis, você é bom, foi ótimo filho, esposo, pai e amigo, cumpridor de seus deveres e todos gostavam de você. Fiquei feliz em poder socorrê-lo. Quando desencarnou, esqueça esse fato. Que diferença irá fazer? Venha comigo. Não, mamãe, não vou porque não consigo esquecer. Estava aqui, nesta poltrona, quando recebi o tiro e não vi quem foi. Quero saber. Mamãe despediu-se triste e fiquei a matutar. A verdade é que não tinha mais quem investigar. Fiquei sentado na sala, tentando achar a solução para tão complicado enigma. Foi quando vi Ari, nosso hóspede, sair às escondidas, passar pela sala examinando bem se não era visto por ninguém. Observando-o, percebi que ele tinha meu jeito de andar, embora fosse bem mais novo que eu. Regulávamos no peso e altura. Como não estava fazendo nada, resolvi seguir nosso hóspede, que com cuidado saiu pelo vitrô da sala que dava para os fundos, subiu no muro e pulou no quintal da vizinha ao lado. O safado foi encontrar-se com a nossa bonita e alegre vizinha, que era casada com um sujeito um tanto estranho e calado. Não tendo nada com sua atitude, ia retirar-me, quando escutei dirigir-se a ele. Ari, você tomou cuidado, sabe bem que meu marido é capaz de matá-lo. Se vier a descobrir nosso caso, vai ser difícil de ser confundido com outro novamente. Confundir com outro, isso me intrigou. Retirei-me, mas voltei quando o vizinho chegou em casa. Fiquei ao seu lado e indaguei-o. Muitas vezes o desencarnado pode induzir um encarnado a pensar no que deseja. Aproximei-me bem dele e fiz com que pensasse em mim e na minha desencarnação.
triste, descobri que o vizinho confundiu Ari comigo. Pensava que eu estava tendo encontros com sua esposa. Planejou e me assassinou friamente, usando o mesmo caminho que Ari fez naquela tarde. Não me alegrei com o que descobri. Como poderia alguém tirar a vida física de outro, de modo tão frio, sem sequer odiar, ou ter certeza de que por ele foi traído? Pior é que ele não tinha remorsos e, como descobri lendo pensamentos, já assassinara outros e tudo por causa da esposa que continuava traindo-o. Voltei para meu eslar terreno, escondi-me num dos cantos da sala e chorei. Depois de um bom tempo assim, cheguei a uma conclusão: sou um defunto vivo em espírito, um desencarnado, que não deve ficar entre os que têm corpo físico, ou seja, os encarnados. Eles não me veem e eu não participo mais da forma de vida deles. Devo ir para onde estava, mas como? Não sei voltar. Talvez mamãe me ajude de novo. Então pensei: mamãe, por favor. Chamei-a concentrando-me, implorando ajuda. Não demorou muito e ela estava na minha frente. Ao vê-la, refugiei-me em seus braços, como se ainda fosse criança. Mamãe, descobri quem me assassinou, e não me fez bem nenhum. Morri por engano. Clovis, melhor assim do que se fosse culpado. Voltemos ao posto de socorro, meu filho. Esqueça tudo isso. Eles nunca vão ficar sabendo quem me assassinou. Queixei-me. Que importa? O criminoso sabe e não pode fugir do seu ato. Nunca esquecerá. Se no momento não sente remorso, um dia o terá, e também sentirá a reação desse crime. Voltei com ela para o posto de socorro, onde me entreguei à vida espiritual. Vim a saber também que nem todos que desencarnaram assassinados e não viram o responsável, têm esta curiosidade. Isto aconteceu comigo particularmente. Maria, minha esposa querida, logo se encontraria comigo e esforcei-me para ficar apto a ajudá-la no momento em que, por algum motivo, deixasse o corpo físico. Depois, pensando bem, concluí: não nos importam os como e porquês. O corpo morre, e pronto, é perecível. 4. O rapto. Recebi um agradável convite. Antônio Carlos, você não quer vir comigo visitar 2 dos meus filhos? Ficarei contente se vier. Um dos encarnados que visitarei necessita de uma assistência médica. Epitácio é um amigo de muito tempo, e trabalhávamos juntos nessa ocasião. Irei com prazer, respondi. Assim, acompanhei Epitácio na visita a seus entes queridos. 2 de seus filhos moravam numa casinha modesta no subúrbio de uma cidade de porte médio. Rodrigo, de 8 anos, e Juquinha, de 3 anos, foram adotados por Justina, que era solteira, negra, bondosa e de sorriso encantador. Não só adotou os 2 filhos do meu amigo, como também outras 2 crianças, Lenita, de 6 anos, e Donizete, de quase 4. A casa era pobre, mas limpa e não faltava o necessário. Lenita estava acamada com forte crise de bronquite. Pedi para vir comigo, disse Epitácio, para que ajude Justina. Pensei que fosse Lenita a preocupá-lo. Cheguei perto de Justina e a examinei. Para um médico desencarnado que tem anos de experiência, não é difícil ver a doença no corpo físico ou perispiritual. Assim, constatei que ela estava com uma das artérias principais quase bloqueada pelo colesterol. Antônio Carlos, disse Epitácio, é tão importante que Justina viva encarnada e com saúde mais um tempo. Justina tinha 43 anos, e só estava com este problema de saúde. Era forte e corpulenta. Todos merecem ajuda, principalmente quem pede. Epitácio pedia por ela e certamente meu amigo tinha motivos fortes para interceder em seu favor. Quanto à nossa ajuda, a dos desencarnados, depende de muitos fatores, porque nem sempre a doença é a pior coisa. Às vezes uma doença é um sofrimento necessário, um grande remédio para o espírito. Também nossa ajuda deve ser aceita e nem tudo podemos ou temos permissão para fazer. O jantar simples foi servido. Após, Justina foi lavar a louça, ligou o rádio, e os meninos foram brincar. Lenita continuou no leito. Rodrigo e Joaquim eram claros. Lenita e Donizete eram mulatos, todos muito bonitos. É melhor, para que entenda, disse Epitácio, que eu conte minha história. Morava, quando encarnado, aqui perto. Minha esposa e eu há muito conhecemos Justina, e uma sincera amizade nos uniu. Trabalhava na lavoura, como boia fria, e Justina sempre foi empregada doméstica.
Ela morava aqui mesmo com os pais e cuidou deles, quando velhos, com muito amor. Quando desencanaram, ficou sozinha. Eu era saudável, mas desencarnei por causa de uma picada de cobra. Deixei a esposa com 6 filhos, sendo que Juquinha, o meu caçula, que se chama José, ainda é no ventre da mãe. Justina ajudou muito minha família. Ela é madrinha de Rodrigo. Minha esposa passou por muitas dificuldades, e Justina sempre esteve ao seu lado. Quando Juquinha estava com 4 meses, minha esposa sentiu-se mal. Foi internada e diagnosticaram câncer em estado adiantado. Sabendo que ia morrer, deu os filhos, e 2 ficaram com Justina, que já tinha adotado Lenita e Donizete. Meus outros 4 filhos estão bem, não moram juntos, mas cada um com uma família diferente. Só Rodrigo e Juquinha estão aqui. Embora meus outros filhos estejam bem, não são tão amados como estes 2. Justina é nossa benfeitora. E sua esposa? Indaguei. Está muito bem, estuda na colônia e vem sempre também ver os filhos. Elevado, respondeu Epitácio. Foram dormir. Mediquei Lenita que, aliviada, dormiu tranquila. Não foi difícil ver a existência anterior da menina. Lenita, na encarnação passada, tomou forte dose de veneno e veio a desencarnar. Foi uma suicida. Justina está tendo dores no peito, cansaço e falta de ar, explicou-me Epitácio. Pedi ajuda a uma equipe de médicos desencarnados, da colônia, que gentilmente veio e, após horas de trabalho, desobstruímos uma artéria no peito de Justina. Epitácio ficou olhando e orando o tempo todo. Quando acabamos, despedimos-nos da equipe, agradecendo. Falei esperançoso a Epitácio. Justina ficará bem. Lenita melhorou, mas fui examiná-la novamente e a menina sonhava. No seu sonho, seu cérebro físico recordava seus pais, mulatos bonitos, e a casa onde morava, que era confortável e grande. De manhã, Justina acordou e sentiu uma fraca dor no peito. O ideal seria que repousasse, mas ela tinha muitos afazeres, e trabalhou como sempre. Fez o almoço, arrumou a casa, lavou as roupas e acordou as crianças, deixando o café para Rodrigo, e lhe recomendou: Rodrigo, fique bonzinho, volte para casa como sempre lá pelas 11 horas e almoce. Depois vá à escola. Sim, madrinha. As crianças, explicou-me Epitácio, chamam Justina de madrinha. Beijou Rodrigo e saiu com os outros 3. Levava-os à creche onde os deixava para ir trabalhar. Rodrigo não ia porque estava na escola e engraxava sapatos, no centro da cidade. Era uma criança responsável, mas Justina se preocupava em deixá-lo sozinho. Justina, depois, foi para o trabalho. Era empregada doméstica. Trabalhava muito, mas bem remunerada pela tarefa que exercia. Fazia todo o serviço da casa e ainda cuidava de uma senhora doente, dando-lhe, às vezes, até banho. Trabalhava na casa de um casal que já tinha os 2 filhos casados, e com eles morava a mãe de sua patroa, que era muito idosa e doente. Indaguei a Epitácio. Lenita e Donizete são órfãos. Não sei, Justina os achou perdidos perto de sua casa. Os 2 estavam muito magros, famintos e machucados por terem sido surrados. A menina na época dizia ter 3 anos e chamar-se Lenita. O menino aparentava ter 1 ano e poucos meses. Ela chamava o menino de Dom. Justina achou que era Donizete e o chamou assim. Na época, Justina foi à delegacia. A polícia procurou investigar, mas não achou os pais das crianças. Lenita não sabia explicar onde moravam e nem o sobrenome que tinham. Só contou que o homem mal bateu neles. Justina, então, ficou com eles e os ama muito. Que história interessante. Que poderia ter acontecido com estas crianças? Quem os teria abandonado? Indaguei curioso. Epitácio, será que não há uma pessoa que poderá me informar mais sobre o assunto? Talvez Samuel saiba mais alguma coisa. Ele é um socorrista desencarnado, que está sempre pela região. Fomos até ele, que gentilmente nos disse o que sabia sobre as crianças. Lenita e Donizete foram abandonados de madrugada, perto da casa de Justina. Uma caminhonete parou e um homem os deixou sozinhos e chorando. Escutei o homem falar: fiquem aqui, filhos do cão, já que não tenho coragem de matá-los. Mas para eles será o mesmo que tivessem morrido, porque não irão achá-los mesmo. Depois foi embora em disparada. Lembra-se de que cidade era a caminhonete? Indaguei.
Depois de esforço para recordar, Samuel falou o nome da cidade. Já é uma pista. Agradeço. Ajudou-me bastante. Vai tentar encontrar os pais das crianças? Perguntou-me Samuel. Traço elevado por quê? Vou tentar achá-los sim. A história desses garotos me intriga. Talvez eles não tenham sido abandonados pelos pais, mas raptados. A cidade escrita na caminhonete era bem longe daquela onde residiam Justina e as crianças. Ficava em outro estado. Também existia a possibilidade de a caminhonete ter sido emplacada em outra localidade. Achando muito misterioso o abandono das crianças, resolvi investigar. Registrei na memória as fisionomias das pessoas com quem Lenita havia sonhado. Epitácio retornou à colônia e ao seu trabalho. Justina estava bem. O socorro espiritual der resultado. Eu, porém, fui à cidade citada por Samuel, ao local da placa da caminhonete. Cidade pitoresca, porém não era tão pequena e não seria fácil investigar sozinho. Localizando um centro espírita, fui até lá pedir informações. Um trabalhador desencarnado da casa soube me informar. Há 3 anos foram raptados 2 filhos de um casal. Eles são mulatos como descreveu. Talvez sejam os mesmos. Levo você até a casa deles. Ao ver Marília e Edson, reconheci-os. Descansavam após o jantar. Resolvi ficar ali no lar deles. Despedi-me agradecendo ao meu Cicerone. Indaguei-os em pensamento e isto bastou para que recordassem o passado. Marília disse ao esposo: onde será que estão nossos filhos? Estarão vivos, e bem? Não se martirize, Marília, respondeu Edson. Confiemos, iremos encontrá-los, confio em Deus. Quanto mais o tempo passa, mais sofro, queria tanto revê-los. Marília recordou o que aconteceu. Numa tarde, ela foi tomar banho e deixou as crianças brincando no quintal. Ao sair do banho não os encontrou, e o portão que dava para a rua estava aberto. Procurou os filhos pela vizinhança, mas ninguém soube dizer nada. Apavorada, chamou a polícia, e jamais tiveram notícias deles. Ficaram desesperados e angustiados. Mesmo 3 anos depois, choravam de tristeza e saudades. O casal teve outro filho, Edinho, um garoto tão bonito quanto os outros 2. Também descobri que o nome do menino raptado não era Donizete, mas Roberto. Lenita, pequena, tratava o irmão de Dom e Justina concluiu ser Donizete e assim o chamava. A casa de Marília e Edson era grande e confortável, de classe média. Edson tinha bom emprego e ganhava bem. O casal, religioso, seguia com fé sua crença. Eram adventistas. Pedi a meus superiores permissão para tentar ajudá-los. Para minha alegria, recebia de imediato Horácio, um amigo, que há tempo trabalha em casos difíceis, viera ajudar-me. Agora eu sabia onde estavam os pais e onde se encontravam os filhos. O problema era levá-los a descobrir. Optamos pelo sonho. Afastaríamos da matéria dormente os encarnadores envolvidos nesta história e tentaríamos conversar com eles e incentivá-los a procurar os filhos no lugar certo. Sonhos podem ter muitos significados. Muitos levam a sério até demais. Outros nem tomam conhecimento. Iríamos insistir fazendo com que, tendo sonhos repetidos, viessem a acreditar e, assim, os levaríamos a investigar. Faço, entretanto, um alerta quanto aos sonhos. Podem ser recordações de outras encarnações e da atual, ou encontros com pessoas encarnadas e desencarnadas. Pode acontecer que o perispírito saia do corpo físico e a pessoa recorde total ou parcialmente o ocorrido. Mesmo com sonhos repetidos, devemos ser cautelosos ao analisá-los, porque podem ser avisos de bons espíritos como de maus, ou, também, reflexo de um problema que aflige quem sonha. Horácio ia encarregar-se dos pais e eu, de Lenita, no horário combinado, levei Lenita em perispírito ao lar de seus pais, enquanto seu corpo ficou dormindo na casa de Justina. Lenita chegou encabulada, mas quando viu os pais reconheceu-os estes a ela. Abraçaram-se emocionados. Lenita, como você está linda, como cresceu, exclamou a mãe emocionada. O primeiro encontro foi rápido. Levei Lenita de volta e Horácio retornou os pais aos corpos físicos, que estavam adormecidos. No outro dia ao acordar, Lenita comentou com Justina: Madrinha, sonhei com uma fada linda e boa que mora numa casa grande e bonita. Em Edson ficou somente uma lembrança de que vira a filha, mas Marília recordou parte do sonho. Pacientes,
Horácio e eu fomos sempre que possível fazendo com que se encontrassem. Porém Lenita ficou saudosa e triste e, na creche, começou a chorar que queria a mãe e o pai com quem sonhava e que moravam naquela casa bonita. Marília começou a inquietar-se com os sonhos. Passei a ficar durante o dia com ela e tentei achar alguém de seu convívio para nos ajudar. Eles não acreditavam, tornando tudo mais difícil. Embora não aceitando muito benzições, Marília às vezes levava Edinho para que uma senhora que morava perto de sua casa o benzesse. Ia escondida tanto do marido como dos membros de sua religião. Como uma vizinha e amiga levava o filho, ela ia junto, e, como isso fez bem ao Edinho, passou a levá-lo mais vezes. Dona Bárbara, a benzedeira, era católica, mas médium. Ao benzer o menino, pude intuí-la para que dissesse a Marília que via seus outros 2 filhos vivos sadios. Marília começou a chorar e lhe contou os sonhos. Dona Bárbara, tenho sonhado com Lenita. Ela me aparece em sonhos sadia, bonita e diz que o irmãozinho está bem. Sonhos repetidos podem ser avisos, falou Dona Bárbara. Quando sonhar novamente pergunte a Lenita onde está, em que cidade. Será que posso? Em sonhos não se manda. Fixe a pergunta antes de dormir. Queiras saber, tente. Marília foi para casa resolvida a tentar e pôs-se a pensar que iria perguntar à filha onde ela estava. Fui ficar com Edson. Descobri que um colega dele de trabalho era espírita. Pedi-lhe várias vezes que comentasse com o amigo o que estava ocorrendo, até que me atendeu. Chamou o colega para uma conversa reservada e comentou os sonhos que ele e a esposa estavam tendo. São sonhos repetidos. Acordo e tenho a sensação de que realmente estive com minha filha. O que me diz sobre isso? Que acha desses sonhos? Como é bom encontrar bons espíritas em nossa ajuda. O moço explicou a Edson sobre os sonhos e o aconselhou que retornassem às buscas, que indagasse a filha, quando sonhasse, para saber onde eles estavam. O casal comentou o ocorrido. Isto está parecendo algo mais do que uma simples coincidência. Traço elevado, disse Marília. Ambos recebemos o mesmo conselho. Marília, vamos tentar seguir as instruções que nos foram dadas. Quem sabe não descobriremos nossos filhos. Pedi a Lenita tanto com ela acordada, intuindo-a, quanto desligada pelo sono, que dissesse aos pais a cidade em que morava. Marília adormeceu preocupada com a pergunta. Levamo-los para outro encontro. Após os abraços, Marília indagou a filha. Minha filha, onde mora? Em que cidade? Lenita falou e Marília repetiu várias vezes. Horácio a levou para o corpo rapidamente e acordou. Marília despertou falando o nome. Edson, acorda. Marília acordou o marido, que Horácio acabara de levar ao corpo. Que foi? Indagou Edson assustado. Acordei falando o nome de um santo. Parece que ouvi Lenita dizer este nome. Que poderá significar isto? Quando encarnados, temos ligados nosso perispírito ao nosso corpo físico. O corpo de carne é como uma roupa para nosso espírito. O perispírito sai do corpo carnal consciente ou quando dorme. Consciente necessita aprender, ter conhecimentos, e isto deve ser feito para ser útil. Quando o corpo dorme, muitas pessoas saem, isto é, o perispírito fica preso ao corpo por um cordão. Só é realmente desligado quando o corpo de carne morre. Há a desencarnação. Quando o encarnado dorme, ele pode sair sozinho ou com a ajuda de outra pessoa que pode ser encarnado ou desencarnado. Muitas pessoas saem sozinhas e vão para lugares afins. Isto não apresenta perigo algum ao encarnado, e para muitos estes momentos de liberdade são prazerosos e muito úteis. E, para termos sempre boa proteção e ir a bons lugares, é bom que oremos sempre, antes de dormir. Amanhã irei perguntar à Dona Bárbara, disse Marília, a cidade onde Lenita estava com Justina e tinha o nome de um santo da Igreja Católica. Marília confundiu-se, achou que era o santo que os ajudaria. Não acreditava nesses títulos, mas se era para achar os filhos tentaria. No outro dia cedo, Marília foi à casa de Dona Bárbara. Acompanhei-a. Dona Bárbara, sonhei com um santo, ou pelo menos com o nome de um santo. Para minha alegria, Dona Bárbara concluiu. Você não sonhou com santo? Não ia perguntar à sua filha onde ela está? Não existe uma cidade com esse nome. Mas é tão longe daqui. Marília, seus filhos não devem estar perto. Senão já teria achado. Marília ficou esperançosa. No almoço, contou ao esposo a conversa que teve com Dona Bárbara. Edson, à tarde,
Aconselhou-se com o colega espírita. Vão até essa cidade. Tentem. Estamos perto de um feriado prolongado. Acredito que vocês estão se encontrando com sua filha nesses sonhos e que ela lhes disse onde está. Resolveram ir. Temendo que não os achassem, levei-os para outro encontro e pedi a Lenita que dissesse à mãe que os procurasse na creche. Insisti em que Marília repetisse várias vezes. Ao acordar, recordou-se da creche, e concluiu que deveria procurar os filhos em creches. Deixaram Edinho com os avós e viajaram. Foram esperançosos. Horácio e eu os acompanhamos. Hospedaram-se no hotel, e no outro dia, logo cedo, foram visitar as creches da cidade. Marília explicava nas creches o que foram fazer. Estamos procurando uma menina de 6 anos e um menino de 3 anos. São mulatos e adotados. A menina chama-se Lenita. Na terceira creche uma resposta esperançosa. Temos 2 crianças como descreveu e são adotadas. Vou buscá-las. Lenita ao vê-los gritou contente e correu para a mãe. A fada com que sonho, a outra mãe, choraram emocionados. A assistente da creche telefonou para Justina que veio rápido e preocupada. Lenita ao ver Justina gritou contente. Madrinha, estes são os meus pais, meu pai e minha mãe. Justina levou um susto, e Marília explicou. Senhora Justina, tivemos nossos filhos raptados e foram abandonados aqui, nesta cidade. Como eles vieram até a senhora? Justina falou tudo o que sabia e concluiu. Que maldade! Julgamos que eram órfãos ou que foram abandonados pelos pais. Nunca poderia imaginar uma maldade dessas. Justina ficou feliz por terem encontrado seus pais, porém sentia deixá-los. Lenita não saía do colo da mãe, mas Roberto assustado não queria largar Justina. Passaram a tarde juntos. Edson e Marília foram à casa de Justina e não puderam conter o espanto, ao ver que eles moravam numa casinha tão simples e pobre. Aquela noite Lenita foi dormir com os pais no hotel, e Donizete e Roberto ficou com Justina. Edson teve uma ideia. Justina, venha conosco, mas os outros 2 meninos, vamos todos morar juntos. Nossa casa é grande e tem muito espaço. Justina pensou muito, pediu conselhos aos patrões que lhe disseram. Justina, você criou, cuidou dos filhos deles todos esses anos, agora querem recompensá-la. Eles têm posses. Achamos que deve aceitar. Justina aceitou, desfez-se de sua casinha, acertou tudo e partiram. Logo na chegada, Justina se decepcionou. Agrados e presentes foram para os 2, Lenita e Roberto, enquanto que Rodrigo e Joquinha ficaram só olhando. Você, Justina, vai dormir com os 2 meninos no quarto do quintal, disse Edson. Justina gostou do quarto, era grande e espaçoso, mas no quintal. Era para lá que iriam quando a família recebesse visitas. E, quando o apresentavam, era como empregada. Escutei com tristeza Edson dizer a Marília, não dê moleza a Justina, mande-a fazer todo o serviço, e não deixe os 2 meninos entrarem em casa. Como a ingratidão tem gosto de fel. Justina passou a trabalhar muito, mas não se importava, pois estava acostumada. Não gostou foi do modo como tratavam seus 2 meninos. Assim que chegaram, a cidade toda ficou sabendo da volta dos garotos. Edson evitou o colega espírita, e nem o agradeceu. Também evitaram comentários sobre o assunto. Disseram que foi pura coincidência, porém o homem que raptou as crianças, deixou escapar entre alguns amigos. Não sei como os acharam, deixei-os tão longe. Edson ficou sabendo e fez uma denúncia. O delegado interrogou e ele acabou por confessar, antes de Marília se casar. Fora namorado dela, que o trocou por Edson. Apaixonado, não se conformou em vê-los felizes. Planejou e executou o rapto. Foi condenado e preso. O Natal se aproximava e Justina resolveu ir embora antes dessa data. Escreveu para sua ex-patroa narrando os acontecimentos. A mãe da ex-patroa de Justina gostava demais dela, sentia sua falta e não estava se adaptando com a nova empregada. Contente em tê-la novamente, sua antiga patroa respondeu logo, mandando até dinheiro para as passagens. Justina, ao receber a carta, falou de sua partida a Edson e Marília, que suspiraram aliviados. Lenita e Roberto, acostumados novamente com os pais, não se importaram com a partida da madrinha. Justina voltou. Seu barraco fora ocupado por outra família. Sua patroa acomodou-os no quarto do quintal.
Os patrões gostaram dos meninos e não deixaram Justina procurar outra casa. Em pouco tempo, estavam amando as crianças, que foram acomodadas dentro da casa, e prometeram a Justina ajudá-la a criá-los. Rodrigo não engraxava mais sapatos e Juquinha não foi mais para a creche. Justina, disse a patroa, estas crianças nos trouxeram alegria. Que bom ter vocês aqui conosco. As duas crianças estavam felizes, e Justina, tranquila. Algum tempo passou. Voltei para visitar os componentes desta história real. Encontrei Justina feliz com a Rodrigo e Juquinha. Seus patrões tinham realmente encontrado nas crianças uma razão para viver. Cumpriam o que prometeram. Tratavam as crianças como se fossem netos deles. A senhora idosa amava os meninos. E todos estavam em paz e contentes. Mas o lar de Edson e Marília estava enlutado. Quando cheguei, tomavam o desejum e conversavam. Edson, disse Marília triste, faz 10 meses que Lenita faleceu. Levamos 3 anos para encontrá-los e conosco ficou 6 meses somente. Tudo nossa culpa. Lenita nos disse que tinha sempre essas crises e que Justina a curava. Como fomos ingratos com essa mulher, pobre. Apiedou-se de 2 crianças abandonadas e cuidou delas com amor e carinho. Talvez tenha passado fome para alimentá-los. E o que fizemos? Deus nos devolveu nossos 2 filhos e nos ofereceu mais 2. Não aceitamos. Não tratamos bem nem Justina e nem os 2 meninos. Se ela estivesse aqui, não iríamos internar nossa filha. Quando teve a crise, não teria então tomado a penicilina e não teria morrido. Fomos ingratos. Marília concordou. Talvez Justina, mais cuidadosa do que nós, soubesse que ela não podia tomar esse medicamento. Não fizemos o teste. Mas, como decidimos, nada a contaremos a Justina. Em resposta às suas cartas, da morte de Lenita, para ela, as crianças estão bem. Depois, Edson, temos Roberto e Edinho. Que Deus nos perdoe, falou Edson profundamente triste. Justina sempre cuidou das crianças com amor. Lenita tinha crises, que eram curadas com chás caseiros e alguns remédios receitados pelo médico da creche. Justina não sabia que Lenita não podia tomar penicilina. Vinha saber de notícias de Lenita. Ela estava bem no internato do educandário de uma colônia. Adaptou-se fácil à vida e à espiritualidade. Como a ingratidão feriu o ingrato, Edson e Marília sofriam e estavam arrependidos. Eu esperava que tivessem aprendido a lição, porque quando aprendemos passamos a ter consciência e evitamos cair nos mesmos erros. Edson e Marília cresceram em experiência. E esperava que a gratidão passasse a fazer parte dos sentimentos do dia a dia deles. 5. O pacto. Guilherme e Leonora eram um casal com seus 70 anos, que não acreditavam em religião. Diziam ser católicos, porém nunca foram praticantes. Fizeram um estranho pacto. Quando achassem que não valeria mais a pena viver, iam morrer juntos. Discutiram muito o assunto e concluíram. Tudo acaba com a morte, disse Guilherme. Não vale a pena padecer por doenças e nem sofrer a separação. Se um de nós morrer primeiro elevado, concluiu Leonora. O casal não tinha filhos, era de classe média, aposentados, possuíam 2 boas casas, uma em que residiam, a outra a alugavam. A família deles era pequena, e os mais próximos dos quais gostavam muito, eram 2 sobrinhos, pessoas boas e desinteressadas, que os visitavam sempre. Fizeram um testamento em favor desses sobrinhos. Guilherme e Leonora tinham um grande afeto um pelo outro, cuidando-se com tanta ternura que encantavam a todos que os conheciam. Fazia quase 60 anos que viviam juntos e sempre se entenderam e amaram com sinceridade. Guilherme ficou doente, e estava com problemas nos rins e no coração. O médico que tratava deles, internou-o no hospital. Os 2 conversaram com o médico e quiseram saber a extensão do problema. Ele foi sincero e disse que era grave. Leonora, disse Guilherme, acho que chegou a nossa hora. Também acho, disse a esposa, vamos executá-la em casa. Quando você tiver alta no hospital, iremos para nosso lar e lá morreremos. Já tinham em casa o veneno fortíssimo que os levaria à desencarnação pelo suicídio, mas o médico não quis dar alta, querendo morrer em casa. Esperaram. Eles eram pessoas boas e honestas, e sabiam do transtorno que seria o suicídio naquela clínica. Tinham pelo médico uma sincera amizade e não queriam que ele, nem o hospital ficassem prejudicados. A mãe de Leonora, Mercedes,
desencanada a tempo, veio para tentar ajudá-los. Inquieta com os planos da filha e do genro, estava fazendo todo o possível para que mudassem de ideia. Anita era esposa do proprietário de uma livraria espírita. Conhecia Guilherme e Leonora, sem entretanto lhes dedicar grande amizade. Ao ter conhecimento da hospitalização do Sr. Guilherme, orou fervorosamente para o casal. A oração sincera é uma doação de fluidos benéficos. O casal sentiu-se melhor. Mercedes sentiu que alguém orava pelos dois. Atraída, foi à fonte dos fluidos e encontrou Anita. Percebeu que tinha muita sensibilidade. Mercedes solicitou ajuda e ela recebeu o apelo da mãe aflita. Anita, por favor, ajude minha filha e meu genro. Inquieta, Anita sentiu necessidade de visitar o casal conhecido, no hospital. Por que não ir se estou com vontade? Mas os conheço tão pouco. Farei uma visita rápida, pensou. Pegou na livraria um exemplar do livro Reconciliação e o levou de presente ao casal. A visita foi rápida e o casal a recebeu bem. Conversaram sobre acontecimentos triviais. Anita deu-lhes o livro. Trouxe este livro de presente. Li e gostei. Quem sabe irão apreciá-lo também. O casal agradeceu e prometeu ler. Anita voltou para casa aliviada. Mercedes intuiu a filha para ler o livro. Pedia-lhe que fizesse a leitura. Deste pedir, Mercedes pelo pensamento tentava transmitir à filha a vontade de fazer, no caso, de ler o livro. Porém o encarnado é livre para atender ou não. Muitos não conseguem perceber influência nenhuma. Alguns recebem de maneira clara, e outros, parcialmente. Leonor atendeu o pedido feito, porém nem sequer lembrou da mãe desencarnada há tanto tempo. Olhou para o livro, pegou-o e examinou. Guilherme, falou Leonora, não tenho nada para fazer. Acho que vou ler este livro e me distrair, pois foi dado com tanto carinho. Quer que eu leia em voz alta para você? Seria bom distrair-me um pouco. Por favor, leia para eu ouvir. E Leonora começou. Interessaram-se logo no começo, chegando a ler 2, 3 vezes, os pedaços que acharam mais interessantes. Encabularam-se com a personagem Valquíria, uma deficiente mental, por ter se suicidado na encarnação anterior. Motivados por Mercedes, Guilherme e Leonora trocaram comentários. Guilherme, será certo nós nos matamos? E se a vida continuar mesmo? Leonora, este livro é tão lindo, tocou-me no fundo do meu ser. Estou com medo de me suicidar. Se for para sofrer mais, é melhor não concluir nosso pacto. Acho que vou telefonar para Anita, agradecer o presente e pedir-lhe que venha conversar conosco. Faça isto, disse Guilherme. Podemos pedir ela mais explicações sobre o suicídio.